Olá, boa noite. Vamos lá começar aqui o replay desta semana. Você acompanhando aqui pelo Replay com Tony Souza no YouTube. Aproveita, dá aquele like, aquela curtida. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito ainda, tá bom? Curte, que é importante. E compartilha com a galera, avisa que o replay tá no ar, tá certo? Vamos falar sobre Icasa e Guarani. Vamos para Fares Lopes. Olha, lembra que sábado a gente falava que tinha uma carta na manga do Icasa, o Icasa podia ir para Fares Lopes? Sábado a gente falou sobre isso, né? No finalzinho da manhã a gente gravou esse vídeo, finalzinho da manhã, início da tarde, a gente gravou esse vídeo. Mas o Guarani também chega junto, né? Vai participar da Fares Lopes, pelo menos garantir inscrição, apesar da federação não ter confirmado ainda, a confirmação vai ser só amanhã. Vamos receber o presidente do Icasa, Celso Pontes, presidente do Guarani, Zé Ivan. Vamos também falar com Erlânia Brito, juazeirense, convocada para a Seleção Brasileira de Handebol. A gente acompanhando aqui o replay no YouTube, replay com Tony Souza, e também na TV Ponta da Serra. Toda terça-feira à noite você acompanha o programa Replay na TV Ponta da Serra. Tá bom? Um abraço para Grace Kelly e toda a turma lá da TV Ponta da Serra, sempre também com a gente, tá? Agradecer a galera que tá aqui no Instagram, muita gente já no Instagram também com a gente. Vem pro YouTube, tá bom, moçada? Chega, manda alô pro Cauã Luanete, direto de Fortaleza. Valeu, Cauã! Um abraço, Ítalo, Jefferson, o Giltinho também por aqui, o Raul Guilherme, Naldinho. Valeu, Naldinho, um abraço. Giltinho Lima, Rodelas, Bahia. Valeu, então. Henrique Vieira também por aqui. Verdão vai mesmo para Taça Fares Lopes. Tá inscrito, Henrique. Zé Oliveira, esse é craque, hein? Leonardo Araújo também por aqui. Marim Souza, é o Nexus Futebol. Souza, Regis Esquerda. Gerlânio, galera boa que tá por aqui. O Adrian também tá aqui. Eduardo, José Wilson, Romário do Morango, Costa Alberto, deixando boa noite. Valeu, Romário do Morango. Morango é bom mesmo? Vamos trazer com o maior valor, Morango, viu? Um abraço para essa galera toda. Deixa eu trazer o boa noite dela, que sempre tá aqui com a gente, abrilhantando e trazendo seus comentários muito pertinentes. Nossa querida Rayana Lucas. Boa noite, Rayana. Um replay recheado de informação e com Icasa e Guarani na Taça Fares Lopes, Rayana. Muito boa noite, Tony. Boa noite a quem nos acompanha aqui no replay. Vou aqui mais pertinho de você. Falar. Agora sim? Isso, pode falar, fica à vontade. A gente seguiu aí acompanhando, né, essa novela da Fares Lopes. A gente viu ali o Icasa fazendo sua inscrição aos 45 do segundo tempo ali, os segundos finais ali, o Icasa, né, fazendo sua inscrição, o Guarani também anunciando a sua participação na Fares Lopes. Teremos 2 times daqui do Cariri participando da competição. A lista oficial sai amanhã, então, portanto, aí a gente hoje tem 8 nomes confirmados, né, além de Icasa e Guarani de Juazeiro, a gente tem Ceará, Fortaleza, Palmácia, Quixadá, Tirol e Vila Real. Há ainda uma campanha, né, feita lá pro lado da região norte para que o Guarani de Sobral também participe. A gente segue acompanhando ali para saber como se deu essa campanha da torcida que tentou ali, tá tentando, né, fazer com que o Bugre Sobralense participe da Fares Lopes, mas até então, né, pré-confirmados, a gente tem esses 8 times para a Taça Fares Lopes. Eu soube que só tinham 8 times, então deveriam ser os 6, mais Icasa e Guarani. Isso. Inclusive, galera, deixa eu fazer aqui uma retificação, que o meu compromisso é com a informação. Acima de tudo, com a informação precisa. Eu confundi, quando eu fiz o vídeo no sábado, falando sobre a possibilidade do Icasa jogar a Taça Fares Lopes e também sobre a contratação do técnico Austin Luiz no Verdão do Cariri, eu confundi porque eu disse que tinham que ter 5 times da primeira divisão e aguardar até segunda-feira para saber se tinham os 5 times da primeira divisão para poder valer a vaga na Copa do Brasil, que no regulamento geral regulamento geral da CBF, né, de competições. Jimmy, eu acho que tem gente chamando aqui, Jimmy. Eu acho que no regulamento geral de competições, eu achava que tinha que ter 5 times da primeira divisão para valer a vaga na Fares Lopes. Mas eu estava conversando com o Rayana, até buscando mais informação agora. Na verdade, são 4 times. 4 times da primeira divisão para poder valer vaga para Fares Lopes. Ou seja, dessa forma, nós temos já os 4 times na pré-lista já, né, Rayana? Que é Icasa, Ceará, Fortaleza, Tirol
e o Quixadá, Isso. né? Que o Quixadá ainda era valendo como time de primeira divisão. Então, essa situação, tá certo, pessoal? Para a gente fazer, retificar aqui, porque eu gravei o vídeo no sábado, colocando em dúvida essa questão de ter 5 times. Mas aí a gente faz essa correção. Na verdade, basta ter 4 times da primeira divisão. Com a pré-lista já há esses 4 times, então não teremos nenhum tipo de problema na Fares Lopes para valer a vaga na Copa do Brasil. A grande confusão com o Pacajus, né, lá em 2023. 2023. Que levou, mas foi campeão, mas não levou ficou com a vaga, é. Porque tinham só 3 times que estavam ali na Série A do Campeonato Cearense, e por isso não foi validado pela CBF, né? Inclusive Isso. a CBF emitiu ofício dizendo que a responsabilidade era da Federação Cearense e não dela por ter instituído aí essa regra para que a vaga valesse ali para a Copa do Brasil. É porque, na verdade, acabou passando pelo sentido de todo mundo. O regulamento de competições já citava isso, o regulamento de competições da CBF. Isso. Citava, mas ninguém percebeu na hora da competição rolar e acabou que a vaga naquela ocasião caiu no colo do Iguatu. Quando eu descobri isso, foi muito por acaso, eu estava procurando outra coisa e de repente achei essa parte. Liguei para a galera de Pacajus, liguei para a Gilmar, que na época era executivo do Iguatu, e enfim, a galera foi toda pega de surpresa, mas já estava tendo movimentação nos bastidores para que o Iguatu pudesse confirmar a participação na Copa do Brasil na ocasião. Abraçar aqui Cristiano Araújo, deixando boa noite ao Giovanni, na cidade de Russas. Valeu, Giovanni, um abraço. Tico Manedevo. Boa noite, Tony Souza. Estou acompanhando o programa aqui de Vaza Alegre, na expectativa de casa na Fares Lopes, está dizendo aqui o Tico. Braulino Francilino, boa noite a todos da bancada. Está em Jericó, na Paraíba. Esse é torcedor do Leão do Mercado. Éber Feitosa, boa noite, meu parceiro Tony Gol. Tamo junto no replay. Valeu, Éber Feitosa. Tá lá, acho que é em São Paulo, Éber, acompanhando. Pessoal no Instagram, vem pro YouTube também, tá? Chega aqui pro YouTube pra gente poder conversar. Vamos trazer logo ele aqui pro bate-papo. Tá chegando aqui com a gente. Na semana passada já tinha confirmado que estaria conosco e está aqui já no jeito. Inclusive está com a planilha ali. Estou curioso para saber o que é essa planilha. Presidente do ICASA. Estamos de olho já nos papel. Um chegou aqui com papel, uns chegam com a mala preta. Aí é com papel. E a gente está começando aqui o replay desse iniciozinho aqui de programa e já recebendo o presidente do ICASA, Celso Pontes. Presidente, boa noite, prazer lhe receber novamente aqui no replay. E agora, com novidade, o ICASA vai para Fares Lopes, Celso Pontes. Boa noite, Tony, boa noite, Rayane, e nosso amigo que está ali, né? Jimmy Macedo. É o Jimmy Macedo. Isso. Um abraço à torcida do ICASA. Estamos aqui, Tony, realmente para dar boas notícias, né? A gente já tinha combinado, semana passada, de vir participar do seu programa. E estamos aqui para disposição da torcida, de você, da Rayane, para a gente responder. Esses papéis, você está curioso de saber, mas eu vou passar. Daqui para o final do programa, da minha participação no programa, a gente vai colocar aqui para tirar algumas dúvidas. Tá bom, Tony? Pronto, primeiro. Antônio Marcos, assistindo de Milagres. Marquinho Goleiro, um abraço. Valeu, Marquinho. Um abraço, goleiro lá em Milagres, pessoal, acompanhando aqui o replay. Pessoal, daqui a pouco a gente vai ter o presidente do Guarani, Zaivan. Vamos ter Erlânia Brito, que é jogadora juazeirense de handebol, joga do Crajubá Handebol Master, e foi convocada para a seleção brasileira de handebol Master. Olha que coisa bacana, né? Uma caririense que vai representar a gente lá no handebol, na seleção brasileira. Isso é muito legal da gente estar destacando aqui. Celso Pontes, na segunda passada a gente recebeu aqui vários torcedores, de representantes dos torcedores organizados, Loucos da Laje e também da Fúria Icasiana. Meu na bronca, a galera tava meio na bronca, porque queria o time na Fares Lopes, enfim. E eu até pensei, acabou a lua de mel, tá todo mundo a favor do Celso Pontes. Aí depois da eleição, aí começa o negócio a meio azedar. Enfim, a galera acabou fazendo aqui algumas reivindicações. O torcedor chegou a conversar com o Celso Pontes depois do programa, prometeram inclusive que ia tentar esse contato. Houve esse contato? Sexta-feira, meio-dia, nós sentamos, né? Só tinha um representante da Fúria, o presidente e o vice. Era um horário que não era bom para quem trabalha, que foi na sexta-feira, meio-dia, mas reunimos. Com relação ao torcedor, Tony, eu já sou acostumado. Estou muitos anos dentro do futebol, eu entendo o torcedor. Eu entendo perfeitamente o torcedor. E
não houve nenhum problema com relação àquelas entrevistas. Eu acho que eu vou responder hoje alguns detalhes que falaram, mas não teve nenhum problema, a gente conversou e a novidade é que o Icasa hoje a gente inscreveu o clube para participar da Copa Fares Lopes. E a minha responsabilidade vou dividir com eles. Vou cobrar deles também, porque o Icasa hoje tem que participar, Tony, porque, Rayane, o que essa torcida fez na Série B do Campeonato Cearense, fantástico. Isso pesou muito na minha decisão e eu até tomei a decisão sem falar com os diretores. Agora a gente vai ter que se arrumar, mas assim... Foi aquela decisão, como é, monocrática. Agora vai passar para apreciação agora do não tem mais jeito. Não tem mais como apreciar, não. Não tem mais jeito. Inclusive, convidei, o Renato esteve aqui, eu convidei o Pereira para participar aqui também, que nunca esteve por aqui, né? Uhum. Mas assim, o que pesou mais foi exatamente essa questão da torcida. A gente tem que retribuir tudo que a torcida fez pela Série B do Cearense. E nós tivemos o acesso com essa torcida dando essa força dentro e fora de campo. Então, outra coisa que pesou muito é a gente ver que os clubes estão se preparando. Se o Icasa, por exemplo, deixar para começar a pré-temporada já no final do ano, complica, porque os times já estão tudo ali já bem preparados, né? A maioria dos times da Série A. Então, o Icasa também pesou essa decisão. Nós temos que começar a trabalhar, deixar um time já pronto para o Campeonato Cearense Série A. Pelo menos uma base boa. Já temos um treinador, que foi contratado no sábado. O Washington Luiz. O Washington Luiz, o Pedro Edson, continua. E nós já temos uma comissão praticamente formada, comissão técnica. Então, vamos por parte, porque assim, é muita informação. Esse fim de semana foi recheado. E quando eu tive... Na verdade, eu recebi... Eu fui ali comer uma mãozinha de vaca de manhã cedo, lá meu amigo Alex, gente, bom abraço Alex, lá no Colher de Pau, fazer de graça propaganda, viu Alex? Todos os santos com a Leão 13, melhor mão de vaca do Cariri, gente. Fui comer minha mãozinha de vaca de manhã e de repente encontrei um parceiro, e aí eu vou me reservar porque é fonte, e o parceiro disse, ei cara, o Icasa está negociando com o Washington Luiz. Opa! Né? Eu disse, que história é essa, rapaz? Me conte mais, me conte. Aí comecei a conversar, cara, estou sabendo da conversa, e aí ele foi me passando os pormenores. Aí eu pensei, cara, eu vou apurar direitinho, porque eu vou dar esse furo de reportagem, né? Pensei nisso. Aí fui ali entrevistar, inclusive, uma cria do Icasa, o Ebert, que está no Fluminense do Piauí. Goleiro, Goleiro, campeão piauiense agora, sub-20. Passou pela base do Icasa, foi terceiro goleiro na época do duelo Bigodon, do Leandro Campos, enfim. E aí fui fazer uma entrevista com um garoto, né, que está hoje com 19 anos de idade, e um talento, enfim, a gente acabou indo conversar com ele. E aí, quando eu fui voltando, que eu pensei, vou agora só apurar uma situaçãozinha ali para publicar o vídeo sobre o Washington. Aí quando eu olho, já tá lá publicado. O Washington tá gente. Derrubaram o seu furo. Celso me deu um carrinho. Celso e Pereira me deram o carrinho. Eu disse, opa. Aí eu fui apurando. E o Renato também. Pois é, o Renato, os três, ó. Atacando. Meus 2 zagueiros e um volante. Me deram o carrinho. Eu disse, mas rapaz. Só que aí eu mexendo, aí uma pessoa chegou e me disse, ó, cara, tem uma situação ali que de repente pode vingar, mas é só na segunda-feira. Eu disse, opa, tem uma novidade. Então a informação veio com outra coisa. Aí foi quando eu gravei. E aí muita gente mandou mensagem, torcedores e tal, e aí veio aquela situação. E a gente via uma certa, lógico, desconfiança. O que mudou, presidente? O que mudou nesses últimos dias para que o Icasa realmente, o senhor fala que houve o peso da torcida, mas o que mudou para que o Icasa realmente pudesse entrar na Fares Lopes? Hoje o time, financeiramente, está tranquilo, em termos assim dentro das despesas que foram programadas até para essa competição? Bom, eu vou mostrar aqui depois, aí eu vou lhe responder depois. Bom, na sexta-feira à noite, eu me reuni com o Austin e com o Pedro. Eu dei até um pitu, como você disse aí, no Pereira e no Renato. E assim, a conversa fluiu muito bem. No sábado, meio-dia, a gente se trancou lá no CT, né? Aí veio o Pereira e o Renato e o Pedro. E nós fechamos já um pré-contrato com o Austin para Série A do Cearense. Fechamos com o Pedro também, que o Pedro já continua com a gente.
indicaram algumas pessoas, né, já para Da comissão a técnica. comissão técnica. Então, a coisa começou a andar por aí. Mas eu e Casa não contratou o Washington para essa Pra Copa Fares Fares Lopes. Lopes, porque existia essa dúvida. Mas não foi. O que pesou, vou repetir aqui o que eu já falei, questão da torcida e o Icasa ter um calendário. Porque assim, nós esperamos e queremos que 2027 o Icasa já tenha um calendário amplo para 28. Porque não se faz futebol, um time de futebol com 3 meses de calendário, Tony. Né, Rayana? É não difícil. existe isso. Então, tanto que eu passei para você aí, não sei se você já publicou, nós temos aí já uma questão para a Série A. Planejamento para o primeiro ano de mandato. Foi aquele planejamento que Sim. eu peguei. Eu publiquei ontem, Você inclusive já teve publicou, torcedor. Aí foi chat GPT, foi inteligência artificial. Mas assim, é tudo direcionado ao Icasa. É um planejamento para o Icasa. Pro Icasa. Não é verdade? Então, aquilo ali é um planejamento para o Icasa. Aquele planejamento nós vamos cumprir. Porque não foi fácil eu tomar a decisão para administrar o Icasa mais 4 anos. Certo? Eu vivo dentro do Icasa, como vocês sabem, há muitos e muitos anos. Então, a gente tem que abrir vaga para gente nova. É por isso que a gente já está com a empresa. Eu acredito que até o final do mês a gente já lance o sócio-torcedor. Uma empresa já está fazendo lá o trabalho, né? Sócio-torcedor, sócio-contribuinte e o sócio que vai ter direito lá a entrar do Conselho Deliberativo. Então isso até o final do mês Sim, se resolve. conversamos com o presidente Renato, né? Ele quem domina lá o estatuto do clube. Passamos todos os detalhes para essa empresa e está sendo feito, né, essa questão aí do sócio-torcedor. Como é que chama? Ele está fazendo o programa, né? Programa para o Icasa e fazer essa parceria. Então, a gente quer andar com isso aí, Tony. Você falou em planejar em dinheiro. Então, a gente tem aqui, eu vou até fazer uma prestação de conta aqui do meu primeiro ano de mandato, né? Dessa Série B, está tudo aqui. Estou logo dizendo o que é, para você saber o que é. Mas quem vai analisar é Rayane. Ô Celso, então o pensamento foi logo o Washington para 2027, mas já que faz com a Fares Lopes, o Washington já entra para Fares Lopes. O Washington já entra para Fares Lopes, com certeza. Certo? Vamos começar a trabalhar. Já estão trabalhando na questão de montagem de elenco, como é que pode ser um time caseiro, um time com muitos jogadores da região, pensa no investimento mais alto, como é que está sendo o pensamento embrionário, já que a coisa foi decidida Tony, agora? olha, time caseiro para o Icasa, sinceramente, não dá. A torcida é muito exigente e nós que fizemos essa boa competição, conseguimos o acesso, nós não podemos colocar qualquer time do Icasa para vestir essa camisa aí, com todo respeito, alguns jogadores. Nós temos que fazer um time competitivo. Nós não prometemos aqui ser campeão. Quem sabe, né? Então, esse trabalho está sendo feito. Eu falei, quando encerrou a Série B do Cearense, 15 dias eu tirei uma folga e tudo, mas folga sim, porque todo dia eu estou lá no CT. Então, começamos esse planejamento para a Copa Fares Lopes. E o torcedor tinha razão, eu prometi. Só que tinha outras situações, agora eu falo com o Zé Ivan, tinha outras situações e não deu certo. Então, por isso, eu esmoreci um pouco. Mas o importante é hoje eu estar aqui dizendo que o Icasa vai para Fares Lopes. Ou seja, aquela promessa que o pessoal veio aqui reclamar, porque o presidente prometeu que subindo para a Série B ia para Fares Lopes. Realmente aconteceu. Eu prometi sim, isso aí eu prometi à torcida. Né? Mas outra situação que a responsabilidade minha é muito grande, meus diretores. Para a gente não entrar o Cearense 27 com débitos. Porque seria um desmanteiro. O jogador sair daqui, olha, eu joguei a Fares Lopes, o Icasa não me pagou. Quer dizer, volta tudo a estaca zero. O hotel não pagou, o Icasa não pagou o hotel. Então, tudo isso aí tem que ser repensado. Atrapalha o planejamento do ano que vem. E a credibilidade, que nós hoje temos uma certa credibilidade no Icasa, né? Jogador quer vir para o Icasa, treinador quer vir para o Icasa e a gente não pode
Por isso, Tony, que eu demorei, junto com meus pares de diretoria, tomar essa decisão. Eu repito, tomei só essa decisão, agora eu vou aguentar a pancada, né? Pronto. Mas chama o colegiado, não vá só no monocrático, não. Vá no colegiado, não, o colegiado sempre, sempre agora tem um detalhe também, viu, o Celso? Tem uma situação aqui, porque, por exemplo, semana passada nós estivemos aqui com representantes da Fúria e da Loucos da Laje. E aqui, quando nós estávamos aqui, estou com a testemunha aqui, Rayana, e várias pessoas que acompanharam a gente no programa, de que a torcida dizia, ou a torcida disse, que o Icasa poderia contar. Eu acho que agora está na hora do torcedor também chegar aqui e dizer, opa, presidente, vamos chegar junto, por exemplo. Disseram que tinham parceiros, acho que o Jonathan falou aqui que tinha parceiros que conversou e que disse que chegava junto com o Icasa. Eu não lembro se o Ítalo chegou a falar alguma coisa nesse sentido, mas, por exemplo... Mas ele falou do sócio torcedor da própria torcida organizada, que tem um número bem interessante, né? Que de mais de 150, se eu não me engano, já então, chegaria junto para o sócio torcedor. Esse é o momento agora, pronto, o torcedor tem aí o que ele mais queria, que era a participação do clube na Fares Lopes, né? Agora o clube precisa desse apoio que eles disseram que tem contatos ali para chegar junto ao time também, né? Então, tem esse sócio torcedor que já tem dentro das torcidas organizadas que precisam, né? Nem devem, precisam chegar junto. Porque assim, eu acho que o torcedor chegou aqui pedindo, né? Foi até uma cobrança de uma promessa feita pelo presidente, que o próprio presidente está confirmando aqui o que foi falado, né? E agora o torcedor também disse que ia chegar junto, que ia ajudar. Não apenas na cobrança, na compra do ingresso, não apenas na arquibancada, mas também chegar junto com a busca de parceiros, de empresários, né, que chegassem junto financeiramente para ajudar o time na montagem do elenco. Acho que agora a torcida também tem que chegar junto, né? Porque assim, foi uma coisa prometida aqui, ao vivo. Olha, empresários, com todo respeito ao empresariado de Juazeiro, temos Salviano, que ele na Fares Lopes, olha, eu sou muito taxativo, ele disse, Fares Lopes, para mim não, agora conte comigo para 2027. Nós temos um parceiro muito bom, que é o Diniz Supermercado, fantástico, e outros parceiros de menores valor. Empresário, com todo respeito aos empresários de Juazeiro, que eu também sou microempresário, eu diria microempresário, não gostam de futebol, não ajudam ao futebol. A gente procura de solta é piada. Um homem vai arrumar, vai cuidar de sua empresa, vai cuidar de sua família. Então, a torcida, eu já falei para eles, não conte. Aqui tem um empresário aqui em Juazeiro, parceiro do futebol, chama-se Juraci Silva. Ajudou todos os clubes, inclusive foi parceiro do Icasa. Esse é torcedor declarado do Guarani. Mas ele é desportista. Eu admiro o Juraci, o que esse cara tem feito pelo futebol de Juazeiro. Fantástico. E ele faz as coisas, ele não é político. Ele faz as coisas de coração, ele ajuda, certo? Então, mas a gente... procurou, eu tenho certeza que ele foi sempre parceiro de todos, do Guarani, do Icasa, a gente não tem uma porta aberta ainda para conversar com ele, né? Mas, presidente, eu digo assim, atenção empresários da região do Cariri, empresários, microempresários, não é questão de futebol, é a visibilidade da marca, né? Como a marca ela ganha visibilidade numa competição, Fares Lopes também tem a sua visibilidade, torcida. Por exemplo, a gente disse aqui na semana passada e a gente diz aqui toda segunda-feira, se referindo, por exemplo, ao Diniz, se referindo à Perboni Brasil, né, que o torcedor ajude quem está ajudando o clube do coração. Diniz ajuda em casa, não vou dizer ajuda, porque ajuda é quando você dá um dinheiro e não tem nada em troca. É parceiro, né, Tony? É parceiro. O Diniz é parceiro do Icasa, do Guarani, do Barbalha, do Crato e do Cariri. A Perboni, se não é ainda, mas já foi parceiro de Casa, Guarani, vamos conversar Cariri, com o Val. Né? O Val sempre chegou junto, Barbalha, Crato, de todo mundo. De futebol amador, Campo Grande já teve, por exemplo, o Aperboni chegando junto. Futebol amador, peças culturais, visibilidade. Então eu acho que é importante, Perboni Brasil, Diniz Supermercado, e aí eu digo torcedor, compre produtos da Perboni Brasil, compre lá no Diniz Supermercado, compre quem está ajudando o seu time. Então, acho que é uma questão de mão dupla, né? Você falou na Perboni? Perboni. Eu estou formando minha diretoria, certo? Escolhendo o nome. Val está na minha relação.
O Célio do Diniz também está na minha relação. Eu quero formar uma diretoria forte que tome decisões comigo. Certo? Eu, o Pereira. O Renato é um cara que ele é presidente do conselho, mas ele é diretor, ele está com a gente em todas as horas, em todos os momentos. Então a gente quer fazer essa diretoria bem forte, juntar com o conselho deliberativo, porque a gente tem que pensar, como diz, o Icasa tem que pensar grande, Tony. Esse time é fantástico, a gente vê. Eu fiquei surpreso há dias aí atrás que o Estadão de São Paulo pediu uma entrevista do presidente do Icasa, né? E várias emissoras de São Paulo, do Rio, de Fortaleza. Então, você vê o que é o Icasa. É verdade. Então, a gente tem que pensar alto. Inclusive, eu falei aqui na última segunda-feira para os torcedores que o Icasa é uma marca que por si só ela se vende, né? Que por si só, acho que nem precisa nem de muito para se vender o Icasa, presidente. E aqui, até falei para os meninos, não sei se o senhor acompanhou o programa. Acompanhei. Mas vou aproveitar a oportunidade para... Mas teve hora que eu tinha que sair do ar. Vou aproveitar para refrescar a memória, principalmente quem assistiu semana passada, que assim, hoje nós vivemos uma realidade diferente do que a gente viu, por exemplo, do futebol. Vou colocar aqui de quando eu comecei a acompanhar, ali de 2005 até 2010, né? Foi assim a época que eu fui me aproximando mais do futebol. Hoje a gente vive além aquele patrocínio, daquela forma de dar visibilidade à marca que é no uniforme, em ações, no CT, enfim, na fachada lá do CT também. Mas hoje a gente tem outras formas de dar visibilidade à marca do Icasa e até o próprio empresário que está acompanhando agora também. Existem outras possibilidades. Rede social, ações ali de marketing dentro do estádio no momento do jogo. Mais de 80 mil seguidores o Icasa tem no seu. Já é um bom número para ser aproveitado, né? Para ser ali destrinchado. E outro pedido que eu faço é dar oportunidade ali para quem tá com a mente mais fresca, chegar junto com o Icasa para propor uma ideia, né? Dar ali um upzinho ali no marketing. Eu sei que esqueci agora. O Ibrahim hoje faz um trabalho excepcional com a rede social do clube, mas eu acho assim que uma equipe de marketing um pouquinho mais robusta, mais ousada, né? Principalmente mais ousada, presidente, porque o Icasa hoje, ele precisa reativar essa marca. Icasa tem uma marca e tem um nome que se vende muito bem, mas eu acho que falta ali um pouco de trazer um tchan de jovialidade, de ideias novas, né? Oxigenar um pouquinho. Veja só, Rayana, desculpa, tá te Imagina. atrapalhando. Por exemplo, nós estamos hoje no Instagram do Replay, passamos de 20 mil seguidores. Nós temos aproximadamente 3.200.000 visualizações em 30 dias. Eu vi. Né? Então, assim, basicamente, a gente varia um pouco. Quando posta mais coisas, aumenta esse número, chega a 3.700.000. Quando você posta menos, aí baixa ali 2.800.000 e tal. Mas olha só o número. Imagine em casa, tudo bem que até a maior parte do pessoal de visualização aqui é até fora não é nem seguidor. Né? Mas olha só o número que a gente tem de seguidores. E se você pegar o Icasa com 80 mil seguidores, né? Tendo essa questão dessa rotatividade de mexer, assim, as redes sociais hoje elas e hoje, muito. Tony, eu acho que o Icasa, os meninos trouxeram exemplos aqui de que há torcedor, Pernambuco, Paraíba, tem torcedor que vem de Souza, de Cajazeiras para assistir ao jogo do Icasa, do Piauí também. E eu vou além, porque isso, eu trouxe até esse exemplo também. Tenho tios em São Paulo que um torce Guarani e o outro torce Icasa. E sempre que a gente vai para lá no final do ano ou no meio do ano que a gente vai para passar férias, eu tenho que levar alguma coisa para eles de Icasa e Guarani. E detalhe, eu tenho que levar para os dois. Porque se eu levar só do Icasa ou se eu levar só do Guarani, dá confusão. Eu não sei se eu já falei aqui de um cubano que pediu um kit do Icasa e nós mandamos sair há 3 anos atrás, um cubano. Tem muita se você mora no Brasil, não, ele conheceu o Icasa na Série B do Campeonato Brasileiro, ele se apaixonou e pediu. Esse meu tio que torce o Icasa, ele é palmeirense. E aí ele passou a conhecer o Icasa, conhecia porque, enfim, a família dele é daqui, do Ceará, mas ele foi morar em São Paulo, nasceu lá e enfim. E aí
ele passou a conhecer o Icasa na Série B, no confronto que o Icasa teve, que o Icasa venceu o Palmeiras aqui no Romeirão. Tá que ele vendo? disse que ficou feliz e ao mesmo tempo triste. Feliz porque estava conhecendo o Icasa, estava conhecendo como funcionava, ficou encantado com o jogo dos chapéus que teve e tudo mais, mas passou a acompanhar mais de perto o Icasa, né? Passou a pedir coisas do Icasa, poxa, o Icasa caiu, poxa, tá assim a situação. E é um no Brasil todo. É no Brasil todo, sempre vai ter. Então, assim, deixa eu contar uma história. Botei no meu currículo que eu comentei para a Rádio Progresso aquele jogo. Eu estava afastado do Icasa e eu comentei aquele jogo Icasa e o Palmeiras. Lembra, né? Foi então eu estava na Rádio Progresso. Juninho Potigal. Eu estava na Rádio Progresso, como dizia um amigo meu, cuspindo microfone, e fiz e fiz aquele, comentei para a Rádio Progresso, olha, o Icasa tem um planejamento, eu tenho um planejamento de 4 anos, então a gente não pode também aqui atropelar esse planejamento, porque, olha, quando eu assumi o Icasa, qual foi o planejamento? O acesso à Série A. Acabou o acesso à Série A. Agora a gente tem que planejar o ano de 2027, 2028, 2029, 2030. Você não pode fazer tudo de uma vez, é um planejamento. Eu quero me aposentar no Icasa, deixando o Icasa gente nova, com o time, com as contas em dias, com dinheiro em caixa, para quem chegar, o Icasa continuar na crescente. Porque não adianta você fazer, né, uma gestão e deixar o time no fundo do poço. Não adianta. Então, esse planejamento que eu tenho, eu sempre digo à minha esposa, eu vou voltar a ser torcedor, ter direito a tomar uma cervejinha lá, né? E para os caras não estar só xingando comigo. eu vou também, quando chegar lá, eu já estou com 70, né? Então, eu vou curtir lá em cima e deixar a moçada tomar de conta do Icasa e eu tomar minha cerveja. Então, deixa eu mandar um abraço. Tem muita gente aqui mandando mensagem, rapaz. Pessoal que tá no Instagram, vem pro YouTube. Pessoal, curte aqui, vai lá. Dá aquele like, aquela curtida, tá bom? Aqui no YouTube. Pessoal tá no Instagram, vem pro YouTube, tá? Tem um Jota, tá por aqui, o Santos Edinho, o Marco Silva, doutora Maria Alice, parabéns, excelente minha entrevista do Replay. Minha filha. Excelentes esclarecimentos do presidente. Deixou aqui. Valeu, Maria Alice, parabéns, um abraço. O Lucy também tá por aqui, o Luan, Rosana, Vinícius Freitas, Darlan, Chefinha, Andresa, lá da Fúria Casiana, Valdenir, Rosana Pereira, Cícero Vieira, André Barbosa, a galera boa que tá aqui no Instagram, tá bom? Pessoal, vem pro YouTube. Edmilson Cel, Jorjão, o Ítalo Fotógrafo, a Andresa diz, em busca do tri, tá dizendo aqui, né? O Icasa já tem 2. Fai Lopes bateu na trave com o Washington, né? Foi vice-campeão uma vez. Cícero Augusto, enfim, galera que tá por aqui. Sandrinha, Wesley, Júlio Pires, pessoal, Márcio Lima, o Anderson Túlio, pessoal, vem pro YouTube, pessoal. O Icasa foi campeão com o Washington. Foi até o jogo lá em Calcaia. Era o Washington o treinador. Mas ele. Não, foi o Washington, não foi. Era Flávio Araújo, não? Quando foi campeão era Flávio Araújo. O Washington acho que foi vice-campeão. Com o Washington acho que foi vice-campeão então com o Washington. Tô enganado, pessoal, vem pro YouTube. Eu quero saber, antes de fazer aqui. O pessoal reclamava muito da questão da transparência. Certo. Falta transparência. O que é que foi gasto? O que é que foi utilizado para a Série B do Cearense? E eu acho que é mais ou menos isso que está aí. Rapaz, tu é curioso, viu, Tony? Pois é. Rapaz, como é que pode? E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Mas antes, só registrar aqui o Braulino Francilino, presidente de casa, e Guarani, colocar o time só para participar não adianta. Só vai ter despesa. Temos que brigar pela vaga da Copa do Brasil, está dizendo aqui o Braulinho. O Antônio Marcos também está por aqui. Se antes todos os parceiros disseram que não iriam ajudar, agora que decidiu participar, quais são esses parceiros? Estava falando aqui agora sobre isso, Antônio Marcos. Folha de Brejo Santo deixando boa noite também. Valeu, meu amigo Jota, lá de Brejo Santo. Leozinho tá por aqui. Replay é time grande. Leozinho, nosso jogador? Leozinho, ídolo do Icasa. Pra tu, rapaz, você não lembra de mim não, porque eu já tô mais velho, mais careca, mais... Leozinho, isso aí, Replay é time grande. Esse era fera. Ele disse, de Portugal tem gente aqui acompanhando e o Icasa é falado por aqui. Aquele abraço a toda a bancada. Tamo junto, fera. O marketing
que iria ajudar muito, era o valor da CBF, kkk. É verdade, Leozinho, está até hoje esperando aí esse marketing. Grande Leozinho. Vai chegar, Leozinho, vai chegar o dia, vai chegar o dia. Patrick Kennedy, a melhor notícia de hoje é saber que vou ver meu Verdão jogar. Tá dizendo aqui. Lorival de Missão Velho, pai do atleta Jackley, que fez parte do Barbalha, também está por aqui. Deixa eu ver agora, cadê? Vandi também está por aqui, sou fã desse programa e merece o like. Pô, dá o like aí, moçada. Chega junto. Adriano Jesus, boa noite, Tony. Sempre acompanhando você, meu amigo. Um abraço. Valeu, Adriano. José Santos também deixando boa noite, galera. Deixando o recado aqui do chat. Pessoal, dá uma curtidinha, dá aquele like, tá bom? Para impulsionar o nosso trabalho. E compartilha com a galera, avisa que a gente está no ar aqui no Replay. Toda segunda-feira e na terça-feira a gente está na TV Ponta da Serra. A galera pode acompanhar também o replay aqui de uma boa, tá? Falando que a gente está aqui sempre na parceria do Diniz Supermercado. De canto a canto em todo canto tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha com atendimento até as 9h30. Se tem uma empresa que apoia o futebol, a cultura, o esporte local na região do Cariri, é o Diniz Supermercado. Você que é torcedor, vai no Diniz Supermercado. É torcedor do Icasa, do Guarani, do Barbalha, do Crato, do Cariri. Você vai chegar junto de quem chega junto com o seu time do coração. Vai no Diniz Supermercado, tá bom? Um abraço pro Célio, pro Davi, todo mundo lá do Diniz Supermercado. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Eu só compro de procedência Perboni Brasil. Vou comprar ali a minha fruta, o meu legume, meu inhame, que eu gosto do inhamezinho, uma macaxeirazinha também de boa. É de onde? Perboni Brasil. Aí eu vou lá e compro, porque eu sei que Perboni Brasil, além de ser de ótima procedência, ainda apoia o nosso esporte e a cultura da região do Cariri. Perboni Brasil também está sempre com as equipes da nossa região. Chega junto aí, torcedor. Também com a gente, Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet, a internet do Replay, do Romeirão. E no Inaldão é Icanet. Já foi parceiro também do Icasa, viu? A Icanet. Seja você também, segue lá no Instagram. Aproveite e segue no Instagram, Diniz Supermercado, a Perboni Brasil, que é Perboni Brasil Cariri, que é a nossa Perboni, lá no Ceasa de Barbalha. E a Icanet, chega lá também, segue no Instagram, tá? Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, premiada inclusive em festivais de cachaça pelo Brasil. Entre as melhores está lá a Cachaça Luanda. Aproveita, segue lá no Instagram, @Engenho Luanda. Espaço de Dança Aline Silva. Fez agora 8 anos, na semana passada, uma programação variada da nossa querida Aline, o Leandro, a turma toda lá. Segue lá no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva, saiba como manter a forma dançando, Espaço de Dança Aline Silva lá na cidade do Crato, tá? Elifit Academia. Olha, se tem uma academia, a melhor do Cariri, com ótimos personagens, com ótimos equipamentos, uma estrutura belíssima, Elifit Academia, tá bom? A melhor do Cariri, em breve Juazeiro e também no Crato. Se liga, Elifit Academia, segue lá no Instagram e só tem turma boa lá, viu? Inclusive ex-jogadores. Sabe quem estava lá um dia desse que eu encontrei? O Wesley, lembra do Wesley? O Wesley Durango, volante, passou pelo Icasa, pelo Guarani, pelo Barbalha, várias equipes, jogava demais. De vez em quando encontro o Wesley, que hoje também é educador físico, é personal, tá sempre lá, a gente encontra. Thaís Ferré, jogadora, craque do nosso futebol, estava malhando lá antes de ir para o 3M lá de Manaus, está jogando futebol feminino. Tem sempre a gente encontra uma galera boa lá no Elifit Academia, tá certo? Deixa eu falar para você também, sempre conosco aqui, a Flor de Joá, a primeira e melhor, tá bom? E maior farmácia de manipulação do Cariri é a Flor de Joá, tá em novo endereço agora, lá por trás do shopping, ali ao lado da Medical Center, bem pertinho da rodoviária de Juazeiro do Norte. Fala com a doutora Lindaura Carvalho, que é uma figuraça, gente da melhor qualidade, Flor de Joá, um abraço a todo mundo da Flor de Joá. Espaço, Edilan Máquinas, você é costureira, é costureiro, tá querendo fazer a manutenção na tua máquina de costura, procura Edilan Máquinas, tá bom? Segue lá no Instagram, também tem muita coisa bacana lá em Edilan Máquinas, tá certo? Bom, vamos aqui com o nosso replay. Cadê aqui? Tony Cariús é um nome a ser lembrado, tá dizendo aqui o José, já tá escalando. Mas o Cariús tá lá no Linense de São Paulo. Tá jogando a Fares Lopes lá de São Paulo, né? No Linense, o Cariús, o José Wilson. Joãozinho Baresi, deixando boa noite, também está por aqui. Já vou guardando dinheiro para a camisa e o ingresso. Está dizendo aqui o Marquinhos.
Valeu, Marquinhos. Josué Pereira, Josué direto de Presidente Prudente, São Paulo, um abraço. Tá bom, Josué, galera, lá em São Paulo. Aquele abraço, presidente Celso. Você e Pereirinha são parceiros. É o Leozinho que tá dizendo aqui, o craque Leozinho. Cícero Assis, boa noite, galera do Replay. Tony, segura o presidente Celso Pontes aí, o homem da audiência. Também acho, viu? Ele via toda segunda. O Cristóvão, parabéns pelo programa, Tony Gol. Cristóvão, tá devendo a visita. Esse é craque de bola. Esse aí, Cristóvão, um abraço pra ti, rapaz. Esse aí deu muita alegria a gente, torcida em casa. Rapaz. Quem tá na audiência também é o Pantico. E tem o Pantico também? Tá aqui, ele mandou mensagem ó, no chat aqui. Grande Pantico, caba bom. Então, tu sabe que tem um Pantico lá no Icasa, que é o mordomo? É ele mesmo. Tá. Ele aqui, ó. Um alô Pantico, mordomo do Icasa. Rapaz, o mordomo. Pensei que era o atacante. Apesar que o atacante sempre acompanha a gente também. Tony, aqui um parênteses. Meu filho Celso Júnior tá lá em Porto Velho, Rondônia, tá assistindo. E eu acho que é 1 hora de fuso horário lá em Rondônia. E a doutora Maria Alice, que é minha filha, e a doutora Edivane, que é minha esposa. Então, esse trio me dá sustentação também aí para mim estar no Icasa, né? Sofre junto comigo e no Movimentos Alegres também estão juntos. Já pediram também, deixe pai. Rapaz, pai, deixe pai. Celso Júnior, ele mora fora, mas ele se preocupa também, mas ele sabe que a gente tem assim, apesar do torcedor tem dia que tá com raiva, mas eu sempre tenho um relacionamento muito bom com a torcida do Icasa e tenho um respeito muito grande. Eu acho que onde existe respeito, né, a gente sempre convive muito bem. Isso aí devo muito à torcida do Icasa, porque quando assumi, foi lá me apoiar. Então, algumas coisas a gente tem que ir dispensando e aí faz parte. O torcedor, ele sempre tem razão, né? O Valdete Coelho, gente boa, torcedor, fanático do Verdão. Boa noite, Tony. Força presidente, a torcida icasiana é grande. Movimente o sócio torcedor. Inclusive, ele foi que eu encontrei, seu Valdete, lá no Coelhos Hotel, e ele estava lá com sócio torcedor, ia para o CT Prastidão tentar pagar numa sócio torcedor antigo e não tinha para isso. Eu estou com dinheiro para pagar e ninguém tem para receber. E ninguém ia para receber. Empresa... Agora não, agora a coisa organizada, ele vai chegar junto a outra também. Empresa, Tony, ela largou o Icasa e ficou muita dependência, sabe? Então pronto, agora o negócio vai ser diferente. Seu Valdete, separa o dinheiro aí que o sócio torcedor vai voltar, viu? Entrevista top, parabéns pelo programa. João Vitor, valeu João Vitor. Lucas Duarte, traz Nael pro Icasa, tá dizendo. Nael tá na Bahia, né? Não, ou é Minas? Nael tá no Vila Real, foi anunciado. É verdade, ele foi pro Vila Real de Sobral. Já fez gol. As duas últimas vitórias do Vila Real, inclusive ele, né? Foi quem fez o gol da vitória, tanto na terceira como agora na quarta rodada. É verdade, né? Tem uma canhotinha venenosa. Tá sendo decisivo ali para o Vila Real. Foi campeão sub-20, né? Da Série B 2020 com o Icasa, Feira. né? Não, diga assim, com o Icasa em 2020, sim. Eu acho que ele estava naquele E esse ano ele foi campeão também com um time lá da Bahia também. Da Bahia. Tony, dê meus parabéns aí ao presidente, à diretoria, pela decisão de participar da Fares Lopes. Parabéns pela serenidade dele. Adalberto Costa está dizendo por aqui. Tony, já trabalhei com o Celso, é o Cícero do Brejo. Tá dizendo aqui o Cícero, um abraço pro Cícero. Um abraço, Cícero. Quantos anos não lhe vejo, meu querido? Pois pronto. Chegue junto, Cícero, também por aqui. Bota abraço. Presidente, traga esses números aí que o torcedor tá doido para saber. Fica reclamando, o torcedor fica dizendo, falta transparência. Seja transparente, presidente, mais do que já está sendo aqui no replay. Vamos lá, porque Zé Ivan vem para cá, né? Vem já, então, inclusive, já estamos aqui com a Erlânia no estúdio, viu, pessoal? Zé Ivan, eu vou falar antes de tu chegar, viu, pronto, Zé Ivan? Chega. Zé Ivan nossa querida Erlânia aqui, que vai para a Seleção Brasileira de Handball. Meu amigo. Estão brincando com as nossas atletas, estão brincando. Vou começar daqui a pouco. Vai lá. Olha, Rayane, e você, eu vi quando você falou. Aqui o boletim financeiro da Copa da Série B do Cearense, certo? E você... Aí vamos que foi, inclusive, o projeto das meninas da UFCA. Isso, sim, né? Da Carolina e da Laura. Da você Laura, tem razão. Com supervisão do professor Ivan Satuf. Deixa eu tirar aqui para não molhar. Olha. O quanto o Icasa arrecadou, tá aqui todos os bordeiros, isso aqui, ó, tá autenticado pela Federação Cearense de Futebol. O Icasa arrecadou nos bordeiros dessa competição R$ 597.042. Mas em compensação, tá aqui, ó.
15% da Justiça do Trabalho, que isso aqui é indispensável. Inclusive, no post que a gente fez, falando, no corte, na verdade, né? Alguém comentou disso, mas o valor arrecadado real foi mais de R$500 milhão. Sim, E aí eu expliquei para ele que embora o arrecadado tenha sido esse, a gente tem algumas coisas que são descontadas dentro desse valor, porque inclusive o próprio boletim financeiro que a federação ela disponibiliza, ela explica isso, Ela explica bem também, tudo detalhado. Olha, assim. a federação, ela tira 33% de todas as rendas. Não é só para a federação, tem seguro de torcedor, tem muita coisa. Então, ISS, se eu não me engano, INSS. muita coisa, Tony, muita coisa. Olha aqui, ó. 15% da Justiça do Trabalho. Isso aqui, quando terminar, quando sobe para receber a renda, o oficial de justiça está lá. Já está lá, só Tá de, aqui, ó. de perna cruzada, esperando. De 597, você tira 15%, dá quanto? 89.550, quase 90 mil reais. vamos lá. Para 90. O desconto da Federação do Bordeiro. 89.533. Então, desses 597, eu fiz um acordo lá para descontar, para não atrasar o hotel, e descontar e pagar. Então, soma-se aqui. Mais 104 mil. 104.400. Não, some aqui. Sim, só daqui do Bordeiro, né? Estou dizendo assim, da questão do hotel. Aqui eu né? juntei tudo. A questão, eu fiz um levantamento completo, certo? Entradas e saídas. Vamos aqui para a saída. Repasse para o hotel foi 104 mil. Despesa com departamento de futebol, R$1.024.000. Isso aqui eu tenho todas as pastas, todos os recibos, tá certo? A despesa do departamento de futebol na Série B foi pouco mais de R$1 milhão. Tá aqui, olha. Eu vou até mostrar isso aqui, olha. Tá aqui, ó. Tudo anotado. Administrativo, comissão técnica, departamento de saúde, comunicação e marketing, staff, certo? Os atletas. Aí a gente fez uma análise aqui geral. R$1.024.000. Isso aqui tá aqui, ó. Tem todos os recibos nas pastas. Tá tudo organizado. Na Série B. É porque, olha, você tem uma família com quantos filhos, Tony? Eu tenho 3, mas um já tá no meio do mundo. Já Sim, casou, mas quando já fez a dele. Chega no final do mês, a despesa é grande ou não é? É, um bocadinho. E quem tem 27 atletas para pagar, 27, não é 27, mas tem 20, 18, 20 no hotel, toma café da manhã, almoça, merenda à tarde, janta e merenda à noite. Então, aí eu dizer, não, R$1.024.000 no futebol não vale mais nada. Se você dividir por 4 meses aqui, que nós fizemos uma competição de 4 meses, não existe. Então é bom mostrar isso aqui que eu estou mostrando. A Rayane aí pode até me acompanhar, Rayane, né? E pode dizer aqui a despesa. Gratificação de atletas, que foi dado que o senhor 110 mil. Informou aqui no replay que e nós ficamos devendo, para você ver como é. Quando chegou na final, o Icasa está devendo ainda 60 mil a eles, mas foi feito e assinado para pagar com o dinheiro da CBF. Quando chegou no final, o jogador é assim. Ó, presidente, o Icasa, nós vamos colocar o Icasa de volta à Série A, né? A gente queria que aumentasse o bicho. E aí? Eu digo, não tem dinheiro. A gente paga a metade e o restante. Aí eles aceitaram. É bom estar até mostrando aqui, porque depois dizer, olha, ficou devendo. Não, ficamos devendo para pagar e está acordado. Foi feita uma coisa acordada com todo mundo. E assinado. Acordado e assinado. Pode continuar, Rayane. As viagens foram gastos R$54 mil. 18 mil cada viagem. Inscrição de atletas, 45.500. Taxa anual. Isso, essa questão de inscrição já tem a taxa também de transferência? Tudo, aí está incluindo tudo, né? Taxa anual da CBF 2026, R$8 mil. Tem que renovar todo ano. Taxa anual da federação, 4 mil. E aluguel de jogadores. Os jogadores que a gente pagava aluguel de casa, que ele não ficava, era casado, não ficava. No hotel, né? Então tinha uns aluguéis. Nós tivemos uma entrada aqui. Leia aí, Rayane, por favor. R$597.042. Bordeiro da federação, porque apurou, tá aqui. Ó. Posso ler o resto? Pode. A Farmacy, 60 mil. Prefeitura de Juazeiro do Norte, 120 ou é 150? 150, mas a gente só... Recebeu 120. Tem que ser através de uma associação, vem os descontos. Entendi. Governo do estado foi 220 mil. Foi 300, mas só recebeu 220.
os descontos. É. Outros patrocinadores, 25 De mil. camisa, de 5, de 10. Empréstimo da CBF. Fizemos um empréstimo de 500 mil reais. Fizemos um empréstimo. Vendas de camisa, 43.500. E supermercado Diniz, 40 mil reais. Quanto foi a entrada aqui? 1.605.542 reais. Quanto foi a despesa? 1.552.983 reais. Quanto foi o saldo por casa? 52.559. Esse valor aqui nós estamos mantendo a sub-17, né? Mantendo o campo, com esse resto de dinheiro que sobrou aqui. Então, As despesas que estão... Até o final do ano a gente tem que ter esse dinheiro para manter o clube, né? Tem a juíza que a gente... Então, o Icasa teve um saldo de R$ 52.559 reais para manter o clube até as coisas melhorarem. Até dezembro. Então tá aqui tudo detalhado, tudo nas pastas, recibo, folha de pagamento, tudo é organizado. Então, aqui é a realidade. E aí, e agora, por exemplo, Celso, agora vai ter uma nova etapa com a Fares Lopes. Sim. Né? Então, assim, agora vai começar do zero em busca de trazer esses parceiros para os gastos. O planejamento, inicialmente, que até o senhor repassou para a gente, era de R$ 481 mil. Isso. Vão trabalhar em cima desse planejamento para buscar recursos e tentar ir nesse planejamento? Para fazer um time, como eu disse, o Icasa não pode fazer qualquer time. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aí. Já iniciamos, já hoje, já entrei em contato com o pessoal para a gente iniciar logo esse trabalho de arrecadar, né? As farmácias não contribuem, mas a gente vai atrás do Diniz e outros parceiros. E confiando na nossa torcida, nas rendas. Porque, assim, o governo do estado, ele abriu mão das taxas. E a gente espera que aconteça... Que se repita agora para Fares Lopes. Porque se não tivesse pagando as taxas da Arena Romeirão, o Icasa tinha terminado negativo. Então, Bem negativo, porque ou pelo seja, que a gente esse 52 mil não tinha ficado. A gente tem dos boletins anteriores, né? O desconto que é feito pelo uso da arena é um valor significativo. Quando ultrapassa 3.600, eu acho que é 3.700, 3.800 torcedores, a taxa dá em média, que nós pagamos, de R$ 18 mil. Vai aumentando o público... E aumenta a taxa. Porque, se eu não me engano, não sei, me corrija se eu estiver errado. Eu participei de uma reunião anteriormente, acho que ano passado, foi ano retrasado, sobre a questão do Romeirão. Se não me falha a memória, era como se fosse o aluguel era R$ 5 mil até 2.500 torcedores. Isso. Deu 2.501, era 13% da renda. Isso, Tony. Se não tiver mudado, era mais ou menos isso. Não. E aí tinha a questão, por exemplo, como o estádio não estava totalmente concluído, então tinha algumas coisas que tinha que aumentar a despesa, gradil, bipeiro, pronto. Segurança. Inclusive os bipeiros parece que vem tudo de Fortaleza, porque aqui não tinham pessoas com curso para poder fazer. Aí esse bipeiro para vir para cá, além do cachê, ainda tinha que trazer a passagem, hospedagem, alimentação. E a alimentação, inclusive... Tudo isso, o preço ia lá para cima. Inclusive o Breno, que é do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, em um desses jogos aí, desses valores que tinham que serem repassados, ele reclamou da exigência do pessoal que estava exigindo quentinha de um restaurante específico. É verdade, isso é verdade. O pessoal da federação exige a quentinha de um restaurante. Mas não era o estádio? Nem eu como lá nessa... Eu até disse lá o senhor sabe qual é o restaurante, né? A gente vai fazer a propaganda. Eu não vou dizer não. Deixa. Rapaz, eu fui, tá com muitos anos que eu andei nesse restaurante aí, tem que pagar, isso aqui é desse restaurante, rapaz, tem de quentinha de R$15 aí. Mas a comida é boa lá, a comida lá é boa. Pronto. É boa. Então, é muito boa. Tá aqui o que você queria, né? Inclusive, não só eu, o Jonathan Gomes, inclusive, que é vice-presidente da Folha, botou já a mensagem aqui. Isso que ele só faltou quase fazer igual o Januário de Oliveira, que para mim é uma referência dado isso. Tá aqui o que você queria, né? Ele disse, isso que a gente quer, transparência, tá dizendo aqui o Jonathan Gomes, tá dizendo aqui. A federação é quem mais ganha dinheiro com futebol, ganha quase sem fazer nada, diz aqui o Cícero Assis. O problema é que tudo por exemplo, quem realiza a competição
é a federação, Cícero. Para manter pra, o futebol não é fácil. E tem um detalhe, por exemplo, a federação é quem está abaixo da CBF. Então, para você validar uma competição, tem que ser pela federação, a Federação dos Estados, e é quem organiza a questão da arbitragem, a questão dos regulamentos, enfim. É por causa dessas situações, aí Tony, eu vou trazer uma situação de polêmica, só viu? um espaçozinho aí, para você me dar esse espaço. Olha, a Federação Cearense de Futebol tem sido parceira dos nossos clubes. Nós não temos o que falar. Quando vai a inscrição, encerra hoje. Olha, não tem dia não. Pronto, então você paga daqui um mês, você paga daqui. Então, a Federação Cearense, ela tem nos ajudado bastante. Às vezes as pessoas têm esse negócio, não, a federação não ajuda, só faz tirar. Não, acho que não. A federação, ela tem sido, assim, parceira, pelo menos do Icasa, ela tem sido muito parceira. E do futebol, do Cariri também. Tem sim, eu tenho certeza que isso acontece. Certo? Então, ajuda bastante. Está tudo conferido e carimbado? Tudo conferido e carimbado. Torcedor, inclusive eu vou botar aqui uma enquete aqui para o torcedor. Você está a favor de Icasa e Guarani disputarem a Taça Faris Lopes ou acha que os times só era para ter investido realmente em 2027? Vamos botar a enquete aqui na tela para a galera votar. É para jogar realmente a Faris Lopes ou era para investir só na Série B de 2027? O que é que você acha? Dá a tua opinião, vamos botar a enquete. Meu amigo Jimmy Macedo vai botar aqui a enquete. Ou seja, você falando sobre esse negócio de federação, e aí eu vou lembrar, sabe o quê? Do Brasileiro de 87, que foi uma confusão, porque o Clube dos 13... Até hoje. O Flamengo já levou lapada que só a bexiga lá no tribunal, porque quer a Taça das Bolinhas, por causa daquela confusão. E aquela competição de 87, Cícero, quem foi para a Libertadores representar o Brasil foi o Sport. Isso. Né? Porque o Sport foi o campeão de fato de direito, porque a CBF é quem regulamentava a competição na época. E na época disseram assim, não, mas era porque foi a segunda divisão. Não foi, não é a segunda divisão. A CBF não tinha condição de arcar com a competição. A Globo, na época, junto com o Clube dos 13, fizeram a competição, só que só convidaram os times de grande torcida. E aí, por exemplo, o Guarani de Campinas, que era o vice-campeão de 86, do Brasil 86, não foi convidado para disputar o brasileiro, que era realizado pelo Clube dos 13, financiado pela Globo naquela ocasião. Então, muitos times que ficaram melhor ranqueados do que grandes clubes como Flamengo, como Vasco, como Botafogo, como Corinthians, ficaram à margem, não foram convidados para participar dessa competição organizada pelo Clube dos 13 e financiada pela Globo. O problema é que os outros clubes disseram, ei, CBF, peraí, vai só aquela galera jogar e a gente não vai não. A CBF se organizou, correu para organizar o campeonato. Aí teve aquele negócio do módulo branco e o módulo amarelo. Só que alguém lembrou, ei, para ir para a Libertadores a CBF tem que dar o aval. E aí a CBF, foram procurar a CBF, você tem que regulamentar aqui para validar a competição. Aí ela vai e diz, eu regulamento, eu chego lá e assino. Agora, tu bota o teu campeão e vice para enfrentar o campeão e vice de cá. E na época aceitaram, disseram, não, porque não aceitaram não. Eurico Miranda, na época era representante do Clube dos 13, assinou. Aí depois disseram, não, porque ninguém queria, que não sei o quê, balela. Se foi o representante, foi lá, assinou, ficou valendo. Só que quando chegou o campeão Sport Guarani, Flamengo Internacional, aí Flamengo Internacional se recusaram a jogar. A CBF fez o quê? Fez uma nova final entre Sport e Guarani, Sport foi campeão e foi defender o Brasil, representar o Brasil na Libertadores. Então precisava do aval da CBF naquela ocasião. É o que acontece aqui com a gente. A gente precisa do aval da Federação Cearense de Futebol. Então, se a federação não organiza o campeonato junto com os clubes, não tem o aval da federação, a regulamentação, não vai adiantar nada. Então, adianta você pegar aqui todos os times do Campeonato Cearense, faz uma competição, se a federação não validar, meu amigo, não vale. Não vai valer vaga para a Copa do Brasil, não vai valer para ranqueamento, etc. Então tem essas situações também que às vezes a galera fica, doutor, gerando uma polêmica, vai ter um monte de gente me esculhambando aí por causa que eu disse esse negócio de 87. Mas o campeão de fato de direito no papel e validado pela CBF é o Sport Recife. Pode espernear aí que não tem jeito. Tá aí, ó, é para Icasa e Guarani jogar Faris Lopes? Sim. Ou então você pode, não, foca em 2027. Tá aqui no chat aqui, tá bom? O Celso, aliás,
Zé Ivan já está por aqui também. Vai já, senta aí, Zé Ivan. Eu vou já sair, Vai Zé já Ivan. conversando aqui. Estamos encerrando aqui com o presidente do Icasa. Cadê aqui? O Yuri Gomes. Tony, pergunta ao presidente qual foi a despesa da arena que o Icasa arcou. Nenhuma. Da arena nenhuma. Né? Porque foi aquela foi o parceria do governo do Estado Isso. que arcou. Não confunda desconto em bordeiro da federação com o da arena. O da arena, aí são duas coisas diferentes. O Icasa, acho que o Guarani também está aqui, Zé Ivan. Os clubes do Cariri, né? Dos clubes do Então, Cariri. Deixa eu explicar, eu estou olhando aqui para sua camisa e muita gente pergunta. Tá faltando aí 3 estrelazinhas. Sim, aqui da dourada. O Icasa foi octacampeão, quando era amador. Está aí 8? Aqui tem 6. Tá faltando 2, são 8. Octacampeão. Campeão. Eu acho que essa aqui foi a que o Alberdan lá do Bora e Casa Pronto. fez umas camisas aqui e me presenteou com essa. Ficou muito bonita também. Ficou linda. Essa camisa. Acho que era um tipo retrô, né? Também as 3 estrelazinhas douradas. O Icasa foi campeão cearense entre os 4. De 92. Mas o Icasa é campeão cearense na CBF, na federação. É reconhecido pela federação. Reconhecido. E as outras 2 são 2 Fares Lopes. 2014 e 2022. 22 ou 21? Estou vendo, eu confundo. 21 e 22. Mas são as outras 2 Fares Lopes. Né? E aí o torcedor ficava naquela, querendo aí a prestação de contas. Bom, gente, está aqui a prestação de contas passada pelo presidente. Celso tem que manter a isenção da taxa, se não manter, eu rasgo as verdades do ventilador de novo. Sou nem baú. Breno Tavares, não arrume confusão não, homem, pelo amor de Deus, homem. Ô, minha Nossa Senhora. Venha rasgar essas verdades aqui do replay, eu gosto dessas coisas aqui do replay. Ítalo Iago, lançar logo sócio para Fares Lopes, para arrecadar dinheiro também. Federação deveria ajudar os clubes e não tirar esse valor todo. O valor, eu vou até depois detalhar direitinho esse valor, porque, se eu não me engano, tem INSS, se eu não me engano. Tem o seguro torcedor. Tem a arbitragem. A PCDEC. FFNP, que eu não sei o que é isso aqui. 5% de renda bruta. 8% de federação local. E por aí vai. Seguro sócio torcedor. São várias coisinhas que aí dão esse montante, né? Tudo tem uns detalhamentos, viu, o Ítalo? Inclusive, esse boletim financeiro ele está disponível para quem quiser acessar no site da Federação. No site da Federação está lá, aqui, inclusive com os detalhes. Estou aqui ao lado do presidente do Guarani, certo? Aqui você levantaram isso aqui na segunda-feira. O Icasa realmente arrecadou 597 mil. Mais da metade foi de despesa. Esse aqui também paga o Guarani, 15% é descontado. Da questão judicial. Da questão. Aliás, eu acho que todos os times, com exceção do Cariri, o Crato também, o Crato tá pagando mais. O Crato foi, inclusive, o que teve o saldo negativo, né? Pois é, o Crato teve saldo negativo por conta disso. Por causa da justiça. O Barbalha também tem, e o pior que as contas do Barbalha, foi na época que o Barbalha tinha mais dinheiro. Foi que apareceu conta trabalhista. Nunca vi um negócio desse. Olha, mas fazer enfim. Futebol não é só com conversa, não. Tem que ter ação. Zé Ivan está aqui, vamos lutar, né, Zé Ivan? Acho que o Zé Ivan também vamos lutar para ver se a gente continua sem essas taxas, desjuntar sem essas taxas, né? Porque, Rayane, sua conta bateu. 597 menos despesa de 200, quase 280 Inclusive, mil. O torcedor que comentou no nosso recorte, né? Ele disse assim, não, foi mais de R$500 mil. Foi. E aí, o que eu estava tentando explicar para ele é porque, assim, uma coisa é o arrecadado, outra coisa é o valor final que vai se ter ali, porque existem descontos, né? Tem o seguro torcedor, tem a arbitragem que também está dentro do boletim financeiro, até tem a PCDEC, tem tudo isso que vai ser descontado. De luxo? Inclusive as quentinhas de luxo. Quem tá fora, a mulher de Zé Ivan. Daqui a pouco você vai falar aqui, Zé Ivan, das quentinhas. Vou desocupar, que eu gosto de assistir Zé Ivan, que esse cara é polêmico. Eu gosto de assistir ele, que ele é polêmico. Presidente, já fiz aqui meu papel. Mas foi boa a sua prestação de contas, foi importante, porque, por exemplo, o torcedor pede muito essa questão da prestação de contas. Por exemplo, eu disse aqui no passado, disse inclusive aqui segunda-feira passada,
é que eu entendo demais se os clubes não fossem, pelas dificuldades financeiras. O que a gente quer é que os clubes estejam jogando todas as competições. É importante para todo mundo, é bom para nós da imprensa, para o torcedor, para gerar economia, movimentar o futebol da região, para o fortalecimento. Os empresários de Juazeiro ainda não entenderam isso. Movimento hotel, movimenta tudo. Movimenta tudo. Não entenderam. Sabe? Nós queríamos saber desses empresários que estão aí para isso. E é importante que os empresários cheguem junto. Porque você entra já no papo, Zé Ivan. Zé Ivan é furão, viu? Porque, por exemplo... Ele fica caladinho, depois ele que liga para mim, depois que já está feita as coisas. Porque ó, em 2011 eu lembro uma situação... Em 2011 no Icasa, na Série B do Brasileiro, eu lembro que houve uma resenha porque estavam procurando um dinheiro para dar de gratificação para os jogadores, até para motivar, para tentar fazer com que o time não caísse. E eu lembro que seu Pedro, de saudosa memória, que Deus o tenha no bom lugar, torcedor do Icasa, na época eu estava no timaço da Vale, disse: Tony, vamos fazer o seguinte, eu dou R$50 e levante essa vaquinha lá no programa, no timaço, para poder o torcedor juntar e a gente fazer. O torcedor vai dar uma contribuição para os jogadores. E eu lembro que eu citei essa situação, muita gente não levou a sério, uma ideia de seu Pedro, lá de Barbalha, faleceu no período da pandemia, torcedor fanático do Verdão do Cariri, tem o restaurante Padre Cícero, lá na Rua dos Cariris hoje, as filhas inclusive continuam por lá. E aí eu trouxe essa situação, teve gente que achou que a coisa não ia vingar. E começou tanta gente a ligar, que eu lembro que Delto, na época, comprou o livro para fazer o tipo livro de ouro, e ia começar a anotar o nome da galera, o telefone e o valor. Chegamos a R$40 mil naquela ocasião, R$40 mil de torcedores, o montante, que foi iniciado pelo seu Pedro, para dar de bicho para o time do Icasa. Só que o time acabou caindo em 2011, e a gente não foi atrás da torcida. Então, olhe só como é essa questão da movimentação, do torcedor, de chegar junto. Então agora, torcedor, tá a hora do torcedor chegar junto. O torcedor queria o quê? O Icasa na Fares Lopes. Então tá agora a hora do torcedor procurar a diretoria do Icasa para chegar junto. Tá agora na hora do torcedor, Jonathan, vou citar o meu querido Jonathan que esteve aqui com a gente, que disse que conversou com o empresário da região, que disse que apoiaria o Icasa. Jonathan, leve o nome do empresário para o Celso Pontes agora. Para chegar junto, empresário. Tá aqui, o Icasa tá na Fares Lopes. Já passou, vamos chegar mas junto. Não deu certo no momento, ficou pro futuro. Pois pronto. A gente precisa agora do presente, moçada. O futuro a Deus pertence. Vou abrir aqui para Zé Ivan. Tem que chegar junto pro presente. Quero assistir Zé Ivan. Então vamos ficar nessa parada aí. O torcedor tem que chegar junto agora. Neném dos Bombons, um abraço, meu filho. Tá Deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa para vocês. Serginho tá mandando abraço também. Ô, Serginho, um abraço, meu irmão. Forte abraço para tu, rapaz. Esse aí era craque no Icasa. Jogava muito, olha, todo canto. Eu estou aqui com essa prestação de conta, mas a obrigação de Celso, e eu acho que é aqui também, do meu colega Zé Ivan, essa prestação de conta é para fazer com o Conselho Deliberativo. Eu adiantei aqui, mas quem deveria trazer isso aqui era o presidente do Conselho Deliberativo. Eu presto conta com o Conselho Deliberativo, que presta conta com o Conselho Fiscal e que abre aí para torcedor, para a imprensa. Eu quero deixar isso bem claro. Tá Mas bom? eu agradeço aí a atenção que o senhor teve aqui e trazer para a gente, até para que o torcedor possa ficar tranquilo nesse sentido. Isso é para entender, viu, Tony? Pode deixar. 1 milhão, 2 milhões hoje no futebol. É nada. Não é nada. Futebol é terra de cemitério, come tudo. Então pronto, a gente vê os times grandes aí que vendem jogadores e quando chega no final de uma competição estão no negativo, como o Fortaleza. Que um dia desse estava aí disputando final de Sul-Americana, brigando na parte de cima de brasileiro. Libertadores. E de repente estava devendo 100 milhões de reais. Não, porque que loucura. O presidente e os diretores estão tirando dinheiro. Não é, meu querido, isso não existe não. O Fortaleza terminou o ano passado com um déficit de mais de 75 milhões. Jogou quantos campeonatos, Fortaleza? Muitos. Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, Copa do Nordeste. E Cearense é só uma passagemzinha. Quanto mais a maior despesa, quanto mais a competição tem mais valor, maior a despesa. Então, eu estou dando o exemplo aqui do Fortaleza. Terminou negativo. Então,
vocês têm que entender, e tem muitos que falam isso, né? Não, tá botando a mão. Botando a mão aonde? Me diga, pelo amor de Deus. Então, isso eu quero dizer aqui, que é uma resposta às pessoas que usam a gente, que fica dentro do futebol e pensa que a gente está fazendo coisa errada. Deixa eu só trazer aqui o Ítalo, ele está comentando, presidente, que a prestação de contas é para ser feita para todos, o ICASA não é de vocês para guardar informações a 7 chaves. Deixa eu sair aqui explicar para o Ítalo, né, que o que ele falou que não é que a prestação de conta ela fica ali restrita à presidência do clube e também ali a quem faz o clube administrativamente, né? Mas que era uma responsabilidade do conselho do clube. E do certo? fiscal, conselho deliberativo. É conselho isso que fiscal. o presidente quis dizer, né? Não que ele vá guardar essas informações a 7 chaves aí e que fique restrito somente a isso. Respeito demais a opinião dele, mas é diferente. Futebol não se faz assim. Futebol, eu acho que a gente está fazendo futebol com seriedade. E está aqui um cara fantástico aqui do meu lado, o Ducrato, como é o nome dele? Aníbal Lourão. Então, a geração que está consertando, que está dando a cara a tapa para melhorar o futebol do Cariri. E, às vezes, você fica chateado com certas colocações. Não é assim que as coisas funcionam. Certo? O clube tem um estatuto a ser seguido. Eu acho que até o futebol amador hoje é organizado. Então, e às vezes, a gente fica chateado com certo tipo de colocações. Mas as 7 chaves foram abertas agora e está tudo esclarecido aqui no replay. Quando quiser, o espaço está aberto aqui. Presidente, obrigado aí pela presença aqui no replay. Pessoal, fique tranquilo, daqui a pouco tem Zé Ivan, tá bom? E a nossa jogadora, Erlânia, também vai estar aqui, a mulher da Seleção Brasileira de Handebol Master. Eu posso assistir Zé Ivan aqui ao vivo? Pode também. Viu? E a gente faz o negócio acontecer. Vai ser uma virada de chave legal, viu, Zé Ivan? É bom assim. Torcedor, tá agora chegando junto, pessoal. Chegou a hora de chegar junto com a diretoria, torcedor do Guarani chegar junto com a diretoria do Guarani, torcedor de casa chegar junto com a diretoria de casa. Chegou o momento para a coisa acontecer, tá? Deixa eu fazer aqui. Erlânia, vem cá, Erlânia. Chega aqui, Erlânia. Daqui a pouco a gente vai botar aqui o Zé Ivan para poder bater um papo com a gente, tá bom? Vamos chegar junto aqui para a gente poder participar legal, tá bom? E aí a gente quer realmente que o torcedor chegue junto agora, compareça realmente, porque é importante demais, tá bom? Demais mesmo, chegar junto aqui, agora das equipes que vão disputar a Taça Fares Lopes. Daqui a pouco tem Zé Ivan, tá bom? Aproveita, gente, ó, curte aqui, dá aquele like que é importante, compartilha com a galera, avisa que o replay tá no ar, tá bom? Já foram confabular aqui. Daqui a pouco o Zé vai trazer uma novidade boa, que é essa do Guarani. Vai trazer mais polêmica aqui pra gente. Mas deixa eu trazer ela aqui, gente. Deixa eu trazer essa atleta talentosíssima que vai para a Seleção Brasileira de Handebol Master. Pois não é que por isso que eu digo, que às vezes o tempo vai passando, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai se aperfeiçoando, vai ficando melhor. É o caso de Erlânia Brito. Deixa eu apresentar para você que está acompanhando o replay. Erlânia Brito, ao lado aqui da nossa querida Rayana Lucas, cracaça do handebol feminino do Brasil agora. Não é só do Crajubá handebol, não. Minha querida Erlânia, que prazer estar lhe recebendo e que felicidade receber essa notícia. A gente bater um papozinho nesse fim de semana, mas até para conhecer melhor a Erlânia, que está na Seleção Brasileira. Menina, que danado foi isso? Como foi que você recebeu essa notícia, Erlânia? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Tony, Rayane, que faz muito tempo que eu não vejo, jogou comigo. Era jogadora também, a Rayana? Também fui atleta de handball. Mas, menino, tá fácil esse negócio, viu? Já fui atleta. Tá vendo aí, gente? A Rayana aí, fazia aí uma dupla boa aqui com a Erlânia. E aí, Erlânia? A alegria contagiante depois da repercussão que tem ganhado também através do programa de vocês também. Obrigado. E eu só tenho mais uma vez a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E essa oportunidade eu quero levar o nome da cidade, os demais que fazem o handebol aqui, os amantes, os praticantes, porque são muitas equipes, né? A Rayane participou de umas que é a HCJ. A gente entende como funciona o esporte amador, por isso quando eu vi, né, que a Erlânia foi convocada, eu disse, meu Deus, todo mundo precisa saber disso, porque eu estive dentro do esporte amador, do handebol principalmente, e eu entendo que
a dificuldade que a gente tem, né, Erlânia? Quando a gente quer sair daqui da região para ir representar a cidade em outro estado, numa competição que é ali ranqueada, como a gente tem em Campina Grande, que era o ápice a gente ir todos os anos para Campina Grande, participar da Taça Campina Grande, porque é um evento com times de todo o Brasil, né, e tudo mais. Então, assim, é uma dificuldade para a gente pagar inscrição, para a gente ter um transporte, para viajar. Muitas vezes ali tem um atleta ou outro que até tem a vontade de ir e a gente se cotizava para aquele atleta ir também junto, porque é importante para a equipe também. Então, assim, hoje o esporte amador, no seu geral, tanto profissional quanto amador, passa por dificuldades, a gente entende isso, e quando a gente vê alguém ali conquistando alguma coisa, a gente quer gritar aos 4 cantos do mundo, para todo mundo saber e entender a importância de que a gente tem um representante do Cariri dentro ali do cenário nacional. Erlânia, e o Crajubá Handball, Sim. já tem mais de 10 anos aqui na região, né? São 11 anos em que as meninas, né, que fazem parte da comissão, que é a Naila, a Renata, nosso treinador agora atual, que é o Guinael, também passamos pelo Rodrigo, também, que agora está externo, mas também coopera com a equipe. E são 11 anos de batalhas, de lutas, que a gente está vendo a cada dia, que com esse espaço que foi aberto, eu me sinto honrada por Deus, porque estou representando o handball em si, não somente o Crajubá, mas a região, as dificuldades, as lutas e as batalhas. E com essa oportunidade eu quero dizer que, sim, handball, ele é pensado, ele existe, os praticantes podem acreditar que a oportunidade chega no momento certo. E que nesse espaço que eu estou aqui, eu também quero agradecer os apoios que eu tenho recebido também. A Pegentina, que foi nossa professora, né? A professora PG, né? Isso. Fez menção lá na Câmara de Vereadores, da convocação da Erlânia. E a PG, assim, é envolvida muito com a educação, mas também com o esporte, né? Só eu não fui aluno de PG na educação física, é impressionante. Todo mundo foi aluno de PG. Eu disse, PG, arruma um curso para você ser aluno também, porque eu estou me sentindo excluído. Não, mas ela tem também, ó, além do... Joga vôlei. Além do ensino regular, né, no ensino fundamental e médio, ela também é professora universitária, lá não é mais agora que eu acredito que ela tenha se afastado, mas era professora do curso de Educação Física da Leão. Pois é, rapaz, e a PG, e assim... E ela foi minha professora no ensino médio e na graduação. O meu filho, o Vitor Leandro, meu filho mais velho, jogava handball lá na escola BMQ, que ele estudava, garotinho, e depois ele veio para o colégio militar e jogava, né? E eu lembro que quando ele começou a jogar handball, era goleiro. E o handball tem esse negócio, o goleiro sai muito pro ataque também, tem essa possibilidade. É muito participante. E alguém disse, cara, tu já viu teu filho jogando e tal? E eu fui, fiquei encantado. Foi quando eu me interessei mais pelo handball e assisti às Olimpíadas de handball. E ele me ensinando, né? Quando eu disse, eita, é pênalti. Aí ele disse, não, pai, é comum, pênalti. É 7 metros. É 7 metros, pai. E eu, né, assistindo handball, mas com o futsal e o futebol na cabeça, né? Super normal. Pois é, e aí a gente foi ver, e foi quando eu vi que o handball é muito presente aqui na região, né? Sim. Muito presente. E fiquei muito feliz quando a Rayana me disse, tem uma juazeirense na seleção brasileira de handball, mas que história é essa? Então acho que essa história tinha que ser contada. Desde que quantos anos você joga handball? Antônio, desde os 16 anos. Então já vai aí uns 20 e poucos anos, né? Um dia desse, né? Recente. E também eu quero fazer menção em memória ao meu professor Luiz Humbermar, né, que foi o percussor do handball aqui na região. Hoje também temos atletas que vieram de fora, como a Kilma, a própria Kilma, que tem um excelente trabalho também com os meninos do HCK. Tem também o HJ, que eu também treino com o masculino, eu não treino só com o feminino. Para você ter noção do quão a Erlânia é. Oh, Deus. Ela treina com o time masculino. É com o feminino e o masculino. E ela não alisa. E o menino é quem fica com medo dela. Porque a força de Erlânia pra cima do menino. Então, assim, pra você ver como a Erlânia tá... Eu sou muito suspeita pra falar, porque quando eu comecei no handball, a Erlânia já estava, e aqui também aproveitar e fazer a menção de uma peça que foi importante também para o handball da região, que foi o Joanisson, que foi professor de educação física de muita gente, ensinou polivalente, Colégio São Francisco, e eu comecei no handball por causa dele, né? Eu tava ali com PG no vôlei e tudo mais, e ele disse, essa menina aí tem que sair daí, e ficou aquela briga ali entre os dois, acabei indo pro handball. E ele, junto com o Bermar, foi uma das pessoas, assim, que
passaram muitos jovens atletas que estavam ali na escola, né, dentro do esporte, e foram responsáveis também por resgatarem muitas vidas ali, através do esporte. Então, quando terminei o ensino médio, eu fui para a educação física justamente por isso, né? Não tinha jornalismo aqui na região e minha mãe disse assim, ó, não pode parar de estudar. E João dizia, Era o caminho. Não pode parar de estudar mesmo não, dona Ana, porque ele também fazia esse papel junto aos pais, né? Então ele dizia, dona Ana, bota essa menina para estudar, não deixa ela parar não. E aí, a partir disso, eu também fui para a educação física, fui professora. E foram pessoas assim que transformaram a vida de muitas pessoas. A PG, o João, o Permar. Sim. Hoje os dois a gente faz a menção em memória, né? Porque, enfim, já faleceram. Mas a gente nunca deixa apagar essa memória deles dois, porque eles foram muito importantes. O Permar foi importante para a vida de muita gente que hoje permanece na modalidade, né, Erlânia? Você é um exemplo disso. O Guinael, que hoje está à frente do projeto também do Crajubá. O próprio Rodrigo também. Então, assim, são todas peças que foram formadas ali por eles dois. E a gente tem muito orgulho de falar deles, né? De fazer essa menção. Quantas pessoas hoje no Crajubá? No projeto? Acho que em torno de umas 20. Só no feminino? Só no feminino. Porque tem o masculino também, tem né? o masculino, que é a pessoa do Rodrigo e da Kilma, que eles estão à frente do masculino. Sim, que coisa louca, assim, que eu achei muito massa, porque eu soube que no feminino o técnico é masculino, mas no masculino o técnico é uma mulher. Sim. Né? A Kilma. Que, inclusive, veio para o Cariri, para algumas competições, acabou ali mudando, acho que o curso, né, para o IF daqui, e gostou da região, e foi ficando, e foi se envolvendo, e hoje desenvolve aí um projeto muito massa. E ela foi atleta, né, foi atleta profissional. Foi atleta profissional, tá jogou no Sport então. Recife, se não me engano, né? E aí, tem vaga para mais alguém? Digamos, tem alguma mulher ou algum rapaz que quer jogar, participar? Sempre tem. Porque a história das equipes aqui em si é isso, é agregar, né, valores, pessoas que se sentem desmotivadas. É um grupo de mulheres que está ali abrindo espaço realmente para alguém se reencontrar. Eu vejo o handball como todas as demais modalidades, mas eu estou defendendo nossa bandeira, né? Hoje são quantas equipes mais ou menos que tem? Você tem ideia? Aqui no Crajubá, que é a Bahia aqui pertinho de nós. Crato, Juazeiro e Barbalha. Tu tem uma ideia de quantos? Aqui no Juazeiro eu conheço assim, mais assim, o HCJ feminino, né? O Crajubá, que é o nosso, o feminino e masculino, o HJ. O HJ também tem um abrangente, porque também tem as categorias de base, né? Também que está crescente. E também um olhar mais voltado para essa categoria, porque a gente precisa manter né, o esporte ainda. Porque uma hora a gente se aposenta. Eu me aposentei, já faz um tempo. Aí ficou a Erlânia. Aí a Erlânia já se aposenta. A gente precisa ter novas peças. Erlânia, assim, para a seleção brasileira? Agora é que ela não se aposenta mesmo. Mas é uma surpresa. A gente tem que fazer, aliás, reposições, né? Então, assim, hoje nós não temos time suficiente. Se eu quiser fazer um campeonato com 10 equipes, hoje dá dificuldade. Hoje, assim, de equipes que sejam locais, permanentes, né? só para handball. Acabam acontecendo torneios, né, com as equipes daqui mesmo do Cariri. Aí vem uma equipe ou outra ali convidada de Pernambuco, Araripina, que realiza um evento anualmente que reúne ali atletas do Ceará, de Pernambuco, Paraíba, até Piauí também já vi, e ali a gente vai ver nessa consolidação, né, de campeonatos. Mas aqui na região é um pouquinho difícil porque são poucas equipes, mas geralmente quando se faz esses torneios, vai um time, por exemplo, Crajubá vai A e B, aí tem o HCJ também faz o A e B, que é para ter um volume de equipes maior, tem um número considerado de meninas também que participam, então vai fazendo isso para poder ter a competição aqui na região. Mas elas estão sempre participando de competições fora. Porque a gente vê mais competição, por exemplo, o Jejunos, que eu acho que é uma grande vitrine para handebol masculino e feminino, porque as escolas acabam tendo seus times ali locais. E vai descobrindo seus talentos, né? Seus talentos. Você tá assim, geralmente o Jejunos é que é a grande competição, talvez, aqui da região. Mas se você quiser fazer outra competição, fica meio complicado. Sim, mas assim, uma ressalva porque estão com parceria com o Wagner da Rendicola, e ele está trazendo, faz no retrospecto, que ele seleciona meninos, inclusive já tem meninos que estão fora, estão em São Paulo, então tem nessa vitrine, a Ana de Brejo Santa Vitória, que é atleta que está no Santos agora também. Ah, que bacana. Tem outros talentos que estão surgindo aqui na região e também. Que estão tendo espaço para ir para equipes que hoje estão jogando ali no eixo sul-sudeste do país, é isso? Sim, sim. Que inclusive foi no eixo sul que
você despertou a atenção dessa galera, Deus. hein, Erlânia? Tony, eu vejo como um milagre, porque assim, o mais provável era que eu fosse do Nordeste, seleção Nordeste, mas Deus tem suas coisas. Eu costumo dizer que Deus não é gente. E ele me deu essa porta lá com o time da Chicória, né, que é a seleção brasileira. Ela é a treinadora da equipe do Sul e Sudeste, da categoria 44+, eu sou cota, eu tenho 42. E eu só tenho a agradecer a Deus e a todo apoio, porque a repercussão tem grande. Tem gente que está falando comigo do início do handebol que eu nem via mais. Para você ver o tamanho do alcance, né? Quando algo acontece, que a gente ganha uma visibilidade, não para si, mas para levantar outras pessoas também a continuar. Se parou no meio da caminhada, se fortalecer novamente. Eu gosto de dizer um provérbio, que é provérbio 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então Deus está dizendo assim: eu não te livro da guerra, eu te livro na guerra. Então, para mim, o handebol, e para todos que amantes do handebol, eu tenho essa mensagem para deixar, que a batalha dentro da quadra ela é muito acirrada. Difícil, né, Rayane? Você jogou, você sabe muito bem disso. Mas quando se termina, você tem a certeza de uma superação. Não que você superou alguém, mas você superou a si mesmo. Suas limitações, suas inquietações. Porque é uma mistura de tudo, Tony. O esporte em si, ele nos motiva a que um dia de amanhã vai sempre melhorar, vai sempre ter uma expectativa. E eu estar aqui, eu quero agradecer também a todos que me apoiaram, como sempre, a equipe do HCC de Fortaleza, na pessoa de Darlene, Ariadna, do professor Marcílio, do Marcelo, também a equipe do Crajubá, que é a minha equipe, né, a minha atual equipe, que tem me apoiado também, que tem lutado junto comigo. E o HJ também, que tem me apoiado esses anos todos, porque teve uma época que eu não estava em nenhum feminino e era o masculino que me apoiava para eu treinar e competir fora também. E eu gostaria também de mostrar um kit que eu produzi. Pode demais. É um kit atleta. Por que um kit atleta? Eu sou fabricante de material da academia, acessórios funcionais Você também. é jogadora, nas horas vagas você é empresária. Ela é profissional de educação física também. Ela é um pouquinho de tudo, né? Multiuso. E agora jogadora da seleção brasileira. Sim. Somente. E esse kit, Tony, pode pegar, Rainha, por favor? Tony também. Olha aí, ó. Ele é um kit desenvolvido, pensado no atleta. Feito por atleta e testado por atletas. Como é o nome desse bichinho aqui? Esse que você está na mão é o Mini Band. Ele é usado para fortalecimento de quadríceps, glúteos e também para ganhar agilidade, potência e mobilidade. Eu não vou nem puxar, gente. Isso aqui tem que botar nas pernas aqui, fazer o negócio acontecer. Ó, tá e esse aqui é multiuso, esse aqui eu conheço bem. Esse é o extensor. MA Fitness, é isso? MA Fitness é a nossa... Sim, a nossa empresa, meu esposo Bartolomeu. Ele também é ex-atleta também de futsal, né? Se conhecemos em jogos escolares. Já são 22 anos. Muitos casais hoje foram formados em viagens para jogos escolares em Fortaleza. Eu fui no futebol, sabia? Ah, então, você foi? Conheci minha esposa no treino do Guarani. E depois acabamos no jogo do Guarani também. Foi no Guarani, viu, Zé Ivan? Foi no Guarani. Aí depois a gente começou se encontrando aí nos jogos e enfim, a coisa foi acontecendo. Essa aqui é minha filha, chegou agora, eu vi agora. Olha, filha. Atleta também. É filha, atleta e social media. Isso, sim. Da Erlânia. Tá? Como é o nome da filha? É Maria Eduarda. Maria Eduarda. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. E lá atrás, quem é a assessora de Maria Eduarda? É uma assessora, é a Elisama. Elisama? Sim. O nome é diferente, E eu que vi ela bem pequenininha quando jogava. Tá aí um dia desse a Erlânia postando um vídeo da menina competindo. Eu disse, meu Deus, e jogando sub-17. Eu disse, meu Deus, Erlânia, como eu estou. Ela já é a outra, de 15 anos. Meu Deus do céu. Não entra nesses detalhes, que é um negócio sério. Ô, Erlânia, então assim, vocês têm empresa com material esportivo. Esportivo. Qual é o Instagram de vocês? É MA Fitness Oficial. MA Fitness Oficial. Galera, entra lá no MA Fitness Oficial, tá bom? Então vocês trabalham com esse tipo de material. Tipo de acessório. Tem outros acessórios também. Academia, musculação, hidro, natação. Que massa. Material. Então tá aí, pessoal. Vamos entrar lá no MA Fitness. A gente depois vai fazer um corte aqui também para botar no Instagram para a galera pegar lá. Qualquer coisa você vai, embarca a gente para a gente poder botar para a galera conhecer também o seu MA Fitness, tá certo? Ou seja, você já se prepara em casa mesmo, a parte de preparação física. Isso. Você já tem o material, você mesmo faz. Isso, leve seu treino, é o que tem me mantido viva para chegar até aqui, para aguentar o ritmo dos jogos.
Porque assim, você trabalha no dia a dia? Ou como... Sim, eu trabalho hoje, eu não dou mais aula, né, particular, porque o tempo, a demanda da fabricação, da questão das vendas você está também. focada na empresa voltada, inclusive meu trabalho de monografia e quase para o mestrado foi em cima desses materiais. Então já uniu o útil ao agradável. Isso. Erlânia, quando é que você vai para o jogo da Copa América? Pronto, a Copa América ela vai acontecer em Natal, né, no dia 3 a 7 de setembro. 3 e 7 de setembro lá em Natal. Tá bem pertinho já. Tá próximo. Além de você aqui no Ceará, você conhece alguém que foi convocado também? Da região sul, não, porque faz divisões, né? A região nordeste, sim. Porque tem as meninas de Fortaleza, uma pessoa do professor Alex, a categoria professor Alex do Fortaleza, que a categoria tem 30 mais, categoria 44, tem a categoria 50 mais, e inclusive... Aí tu vai dizer que essa daí vai se aposentar. Dentro da categoria 50, mas que não, conversa? a gente tá falando de se aposentar porque a gente precisa ter peças de reposição dentro da modalidade para ela não vai morrer. Se aposentar do 40 de 50. Chegou uma época que a gente assim, meu Deus, a gente não tem mais um handball forte dentro da escola, aí a gente precisa... Aí nós, professores, falamos, não, vamos botar esses meninos para jogar handball. Ela vai para uma categoria a mais e a galera vem acompanhando, vem atrás. Exatamente. Sim, mas desculpe, Erlânia, você estava falando. Então tem a seleção Nordeste, seleção brasileira Nordeste. E você está na Sul. Na Sul e Sudeste, que essa é Sul e Sudeste. Agora a galera vai te olhar e dizer, ei, tá deixando escapar essa aqui. É bem pertinho, traz ela para cá também. Porque você pode depois ser convocada para a seleção brasileira Nordeste também, não tem problema, né? Sim. Como eu disse, é casos que Deus faz, porque assim, as meninas do Sul, eu não tenho tanto contato. Eu assisti jogando lá, que eu tive a competição em São Paulo, né? Que eu já joguei para outras equipes também, como o Homem de Bahia, como o HCC Cearense, que foi onde me despertei no Master, foi pelo HCC Cearense, que inclusive foi no primeiro Norte-Nordeste, que a gente jogou no Recife, né? E aí foi deslanchando e eu fui gostando do Master, né? Mas foi dando certo, a gente vendo a Erlânia viajando aí todo quanto era canto. Aí agora a gente tem, né, coroando aí essa mais de 2 décadas, né, de dedicação ao handball, ao esporte, né, no geral. E eu acho que isso é fantástico, a gente poder ver e trazer para cá, porque você é uma inspiração, Erlânia. É uma verdade. Também. Você é uma inspiração, não apenas agora para as meninas que estão ali no Crajubá, né, mas para outras pessoas que querem estar no handball, disputar competições, de repente sonhar, né, ir para uma seleção brasileira de handball, independente da categoria. Porque assim, cara, a gente acha isso tão distante, a gente está aqui, né? Parece uma coisa tão longe. Aí, de repente, a gente está vendo aqui a Erlânia. Poxa, cara, a Erlânia está lá. Agora, não é por acaso. Tem dedicação, esforço, né? São dias, horas e horas de treino. Não é por acaso. Então, assim, você está colhendo o fruto que você vem plantando já há muito tempo, e isso eu acho que muitas vezes até treinando em horários alternativos, né? A gente lembra muito dos horários que a gente tinha ali de 10 à meia-noite, né, no ginásio poliesportivo, muitas vezes ali buscando horários, brigando ali para conseguir horários em quadras aqui. Hoje melhorou muito, mas antigamente era um pouquinho mais difícil, complicado, mas a gente ia lá, insistia, fazia birra e dava certo. Então, assim, você gosta de uma confusão bem pequena, essa né? Ela melhorou muito, ela melhorou Melhorei. muito. Melhorou? Eu não quero nem saber como era antes. Ô, Erlânia, os treinos são quando? E todos são no ginásio poliesportivo? Sim, a gente treina na sexta-feira na quadra do CIA, que é o Centro de Iniciação Esportiva, né? No Sim, Parque lá no Mirandaço ali agora. Não, aqui no Parque Ecológico. É no Parque Ecológico, chama de Mirandaço. Sabia. É o Centro de Iniciação Esportiva Mirandaço. Nosso querido Miranda, de saudosa memória. E nos sábados na quadra da quadra A do ginásio poliesportivo. Então, sexta-feira lá no Centro de Iniciação, à noite, das 20 às 22, isso. Das 18 às 22. E das 20 às 22. Das 20 às 22 isso, na sexta. Na sexta. E no sábado, 17, lá no parque, lá no ginásio poliesportivo, na quadra A, das 17 às 19. Isso. Então, pessoal, quem quiser conhecer, seja bem-vindo. Pode ir para lá também. Sim. Pois pronto. Primeira. Erlânia, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela inspiração que você acaba sendo para todos nós. E nos deixe bem informados, tá bom? Das competições. A gente vai depois lá fazer uma matéria sobre o Crajubá. Quero ver, conhecer também o pessoal, o trabalho do masculino. Sim, muito bom o trabalho. E aí o pessoal, qual é o Instagram do Crajubá Handball, para quem quiser de repente mandar mensagem, se inscrever, conhecer um pouco o trabalho, como é que tá lá no Instagram? Crajubá Handball Clube Feminino.
Crajubá Handball Clube Feminino. Então o pessoal pode ir lá, que encontra lá. E quem quiser seguir a Erlânia? Erlânia Personal. Erlânia Personal. Erlânia ponto personal. Pessoal, a Erlânia dela é com Y, viu? Minha mãe inventou. A Erlânia é bonito dela, viu? É H-E-R-A-L-A-N-Y-A. É chique. É minha americanizada. A Erlânia dela é ponto personal. Chega lá, segue que dá certo demais. Erlânia, obrigado, tá? Eu que agradeço. E ainda tem o MA Fitness para material esportivo. Quem tem academia, quem é personal, quem é atleta, quer fazer aquele trabalho, tem o pessoal que faz aquela... Treino funcional. Treino funcional. Então procura MA Fitness, segue lá no Instagram que tem todo tipo de material. O presidente do Guarani está aqui, Zé Ivan. De repente quer comprar material para os jogadores, para fazer. Procura MA Fitness, que ela faz um precinho especial. Viu? O pessoal dos clubes aí aproveita. Diz que tem o cupom de desconto do Replay 10. Muito bem. Isso. Dá só a conta. Erlânia, obrigado, viu, minha querida? Eu que agradeço, viu? Boa noite a todos, que Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Amém. Erlânia Brito, jogadora da Seleção Brasileira de Handball Master. Tá por aqui no Replay, viu? Galera, vamos conversar com o presidente do Guarani, tá bom? Vamos conversar. Antes, só lembrando para você, pessoal que tá também aqui acompanhando o Replay no YouTube, tem também a TV Ponta da Serra. Toda terça-feira tem um programa na TV Ponta da Serra, tá? Lembrando que a gente tá aqui em nome da Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet. Segue lá no Instagram, Icanet, a internet do Replay. No Romeirão e no Naldão é Icanet. Tem também com a gente Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha. Valeu, Erlânia, um beijo, minha querida. Dá um beijo nas meninas aí, tá? Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha, até as 9h30 da noite. Diniz Supermercado, chega lá, segue também no Instagram. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Segue no Instagram, @Engenho Luanda, tá bom? Também com a gente aqui, Espaço de Dança Aline Silva. Semana passada fez 8 anos do Espaço de Dança. Eu não arrisco mais dizer as modalidades do Espaço de Dança, porque o dia desse eu disse fit não sei o que lá, e a Aline ligou para mim. Que modalidade nova é essa? Não existe, né? Não, é K-pop. Eu disse, vixe, como eu fui longe. Então não digo mais. Tem segue até lá. as guerreiras do K-pop. Pois é, então segue maior no Instagram. sucesso. Pronto, pois segue no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva, que você sabe lá tudo que tem para lhe oferecer, tá? Fica na cidade do Crato. L-Fit Academia, a melhor academia do Cariri, com ótimos equipamentos, personagens, show de bola, tá bom? E com horário variado, até 11 da noite você pode malhar na L-Fit Academia. Fica lá em Barbalha, ali na Avenida Costa Cavalcante, divisa entre o Conjunto Nossa Senhora de Fátima e o centro da cidade. Em breve, Crato e Juazeiro. L-Fit Academia, tá bom? A melhor academia do Cariri. Vai lá, segue também no Instagram. Tem sempre novidades, promoções. Tem muita coisa bacana para você na L-Fit Academia, tá bom? E a gente vai levando aqui o replay. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu trazer o boa noite dele. Tem muita gente aqui, rapaz. Maria Alice, as cobranças precisam ser para as pessoas corretas. Responsabilidades são divididas, não apenas de uma pessoa. Parabéns pela entrevista e pelas colocações a todos os envolvidos, né? Acho que ela falando sobre a participação do Celso Pontes agora há pouco aqui, tá? Tony Gol, sou fã dessa sua parceria de programa. Ela é filha do João Hilário, porque é incrível, ela está por dentro de tudo do esporte. Também sou muito fã de vocês. Valeu! Olha lá. Não arrume problema para João. Aí chega tem uma outra filha, Dona Betilde vai pegar a corda com isso aí, tá bom? Nosso querido João, um abraço, João. Dona Betilde também, que incentiva muito o esporte. Dona Betilde, inclusive, lá no Mais Infância, está sempre levando o Alberto Bial, do basquete, lá para o Mais Infância. Ela também incentivadora demais do esporte. Que a nossa querida Rayana tá por dentro de tudo, viu? Manda um abraço aí pro Zé Ivan, Serginho que tá falando aqui, nosso querido Serginho. Um abraço aí. Deixa eu trazer o boa noite dele, Zé Ivan, presidente do Guarani. Prazer estar lhe recebendo aqui. E o Guarani tá na taça. Eu vou fazer só o seguinte, viu, Zé Ivan? Eu vou botar a camisa do Guarani. Bota aí. Enquanto ele dá o boa noite dele lá. Bota o boa noite dele aí, eu vou botar a camisa do Guarani. Jim vai cortar um pouquinho aqui a câmera enquanto só aí, Zé Ivan e Rayane, que eu vou
Vou homenagear o Zé Ivan, que botou o time na Fares Lopes. Vou com a camisa do Guarani. Boa noite a todos, né, os ouvintes aqui do programa. Agradecer a vocês mais uma vez o convite, né? E dizer que a gente arregaçou as mangas, né? A gente vinha trabalhando nessa situação. Não foi fácil. Também não vai continuar sendo fácil. Temos um compromisso muito grande, né? Que é buscar fazer um trabalho da melhor forma possível, mas dentro das nossas possibilidades financeiras. A gente não vai prometer loucuras que a gente vai chegar prometendo mundos e fundos onde a gente não tem ainda uma situação. A gente deseja hoje o apoio primeiro da nossa torcida, né? E também dos empresários aqui de Juazeiro, que compram essa ideia com a Icasa, Guarani. Acho que a gente foi muito corajoso em ter colocado esses dois times. Todo mundo sabe da dificuldade hoje de receitas, né? E graças a Deus foi bom, eu fui muito corajoso, saí na frente, Celso me acompanhou. Eu acho que nós dois juntos vai ficar muito mais fácil para a gente barganhar algumas situações para o bem-estar do futebol de Juazeiro. Rapaz, tá quase Baby Luca a camisa aqui, viu? Agora, rapaz, teve alguém que me prometeu, ou foi o Lício, foi um dos Caldas. Deve ser Alisson, foi Alisson ou Samuel? Acho que foi Alisson que disse, não, o Camargo não tá tendo camisa não, pois se vira, arrume uma. Essa aqui tá Baby Look já aqui, a camisa do Guarani. Ô Zé Ivan, o time vai para Farisópolis, a gente já tem uma boa, que é o clássico, né? Já tem um clássico. Exatamente, né? Quando a gente assumiu o compromisso de escrever o Guarani, o Icasa não estava ainda decidido se ia ou não, né? E agora? Mas com a gente no páreo, aí eles vamos acompanhar. Rapaz, e vamos junto. Lá na região norte está o Guarani de Sobral ali também, a gente vai saber amanhã. É porque a torcida estava fazendo campanha lá do Guarani de Sobral. Porque o Vila Real tinha botado confirmado, o pessoal estava querendo o encerramento hoje tinha ficado 7, né? Aí com a Icasa ficou os 8. Então 8 equipes. Então não tinha confirmado nenhum até o momento que a gente encerrava às 18 horas, né? Então eu não acompanhei mais depois das 18, se teve mais algum. Mas amanhã acredito que até hoje eu tinha conversado, estava os 6, né, que já tinha anunciado há um ano. Eu vi até você fazendo essa postagem, né, dos 6 times que tinham se Palmácia, inscrito. Tirol, Fortaleza, Ceará, Vila Real e falta Quixadá. E Quixadá. Então entrou o Guarani, fez 7, com o Icasa fez os 8. Então não tinha nem... Conversei hoje à tarde, antes de se inscrever com o Mauro Neto, né? E aí a gente... Eu acho que foi bom ter acontecido a chegada, porque ficava difícil o campeonato com 7, né? Porque estava decidido, seria 4 jogos nessa primeira fase, 2 mandos em casa, 2 mandos fora, né? 2 jogos fora. Então com a entrada do Icasa, dependendo, se a federação quiser baratear para todo mundo, botar a chave regionalizada aqui, né? Que podia botar o quê? Podia botar Icasa, Guarani, Quixadá e um mais próximo aí. O pior é achar isso mais próximo. Mais próximo não tem. Mais próximo. Porque o quê? Palmácia tá jogando aonde, Palmácia? Eu não tá lembro mandando, agora. parece que Itapipoca, se eu não estiver errado. Parece que o Palmácia tá jogando por lá. E aí o Tirol é Fortaleza, Ceará e Fortaleza também por lá. E o Vila Real é em Sobral, né? Eu acredito que você só ia sair mais distante. Eu acredito que a federação deve usar Ceará e Fortaleza como cabeça de chave, né? Eu acredito que é o ideal, né? A gente vai esperar, né? Na quarta-feira, no Congresso, a gente vai ver isso aí. Seria boa mesmo. Seria uma boa você poder para o futebol de Juazeiro, eu acho que não tem uma oportunidade melhor. Todo mundo fala que tem as vantagens, que eu vejo muito quando estão dando entrevista que não faz nada diferente. Eu acho que a gente faz mais do que é necessário. Só que às vezes o futebol não é tão fácil, assim, não é tão atrativo. A nova safra de empresários aqui da nossa região não é como aqueles da antiga, que era um amante do futebol, que gostava de ser aquele cara presente nos eventos de qualquer maneira. Hoje, a nova safra, eles têm um lado mais patrimonial do que essa coisa de gostar de fazer eventos, de investir, né? Então, a gente bate nas portas, geralmente quando eu estou numa porta, o menino do Icasa chega, quando o Icasa a gente está chegando, e a gente leva muito não, né? Não é tão fácil como se falam. Muitas pessoas falam que tem... A gente é muito sabedor, eu estou 4 anos no Guarani, como eu já vinha com o finado da Luísa, entrou o Celso, a gente sempre
dialoga muito. A rivalidade fica dentro de campo? Não, desde que a gente assumiu hoje o futebol daqui do Cariri, a gente tem aquele bom diálogo fora de campo. Tanto com o Lourão em Barbalha, como o Aníbal no Crato, como o Dr. Rosenberg, como eu e Celso, a gente somos amigos. A torcida também, até você vê que mudou muito essa postura de agressividade, daquela rivalidade que não leva a nada. Tem que ser uma rivalidade para dentro do campo, que ganhe o melhor, que aconteça ali. Mas graças a Deus eu acho que a gente está vitorioso nisso aí, nessa união, né? E a gente tem conquistado algumas coisas. Eu estava muito preocupado hoje, eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ver se o governador vai continuar com esse apoio que ele dava, de pagar a despesa do Romeirão, que acredito que é um patrocínio muito bom, é um pouco, mas é um pouco que vale. Porque, por exemplo, você só em utilizar o Romeirão, sem estar pagando as taxas... Pagando nada, você não entra pro Romeirão e fica naquela, poxa, será que eu vou ter lucro, eu vou ter prejuízo? Então a gente vai se juntar, vai correr para cima. Eu acredito que ele pediu que nós tínhamos que participar dos campeonatos, nós tínhamos que fazer o Romeirão funcionar, nós tínhamos que buscar ter o time feminino. Eu montei o 15, a gente já disputou, a gente já está correndo atrás para montar o adulto, para participar. Que é fácil, não é, mas a gente tem ajudado. A gente tem feito a contrapartida. As categorias de base nossa tá muito bem, trabalhando com muito garoto, um trabalho social muito forte. Vai ter Copa Cariri Sub-17 agora. Já estreia sábado, é nós e Cariri lá no CT do Guarani. Já vai ter agora fim de semana. Já, Casa e Crato lá no Crato. Então, a gente está conseguindo trazer coisas boas, como a gente teve agora o Manjadinho, que foi bem atrativo, tanto o feminino como o masculino. Então, a gente está conseguindo, a federação está vendo essas qualidades nas competições. Então, eu acredito que nós estamos conseguindo essa união. Então, agora é aí Casa Guarani sentar, a gente ver se arruma parceiros para entrar nessa empeleitada com a gente, porque é um campeonato que você não tem esse horizonte de receita, né? A gente entrou, mas a gente vai ter que regaçar a manga. A gente precisa trazer a torcida para o nosso lado, a gente precisa aquelas pessoas indicar, correr atrás de alguém para poder a gente arrumar. Enquanto mais pessoas investirem dentro do futebol, mais a gente vai ter condições de investir no trabalho do futebol, né? O Serginho está dizendo aqui, Zé Ivan é um guerreiro do Guarani, gosto muito do seu trabalho. Ele diz, Tony Gol, tá igual a melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Essa foi boa, né? Resenha. Cadê aqui? Francisco Melo, em Sorocaba. Um abraço, Francisco Melo, pessoal lá em Sorocaba. Gostei, você colocou a camisa do Leandro Mercado, tá dizendo aí o Francisco Melo. Até para prestigiar o presidente aqui, rapaz. Cícero Assis Tavares. Presidente Zé Ivan, na sua avaliação, a federação é parceira dos clubes que fazem o espetáculo no futebol e que tem enormes dificuldades de se manterem? A gente queria mais, né? Mas eu acredito que a gente tem feito uma parceria muito boa com a federação. Inclusive, você vê hoje que a gente não tinha competições de base aqui no Cariri. Hoje a gente já está tendo várias modalidades. A gente não para. Ele disse, também a gente faz uma mão, você já quer outra. Eu já estou cobrando para eles fazerem o campeonato sub-20 aqui. Celso gosta de dizer, rapaz, tu é pidão. Eu digo que se não fosse minhas pedidas, nós não tínhamos conquistado o que a gente conquistou, porque eu não desisto. O não ele já tem. Eu já tenho. E então, o Romeirão mesmo, aqui mesmo, você cobrou muito. Não é só o Romeirão. Esse patrocínio que a gente conseguiu do governo do estado foi através da minha insistência. Quando eu tive a oportunidade de sentar com o governador, eu já dei a outra pancada nele. Governador, olhe para nós estamos falidos, governador, ajuda os times. Ele disse, eu vou ajudar. E ele foi muito correto. E na seguida, quando a gente pensou que não, ele chamou nós para a reunião. E você vê o grande campeonato que a gente fez. Então, os clubes do Cariri a Série B foi muito melhor do que a primeira. Foi muito melhor, você vê que foi atrativo, um time que chamou a atenção, que todo mundo viu, que a gente não se omitiu de montar time forte. Infelizmente, futebol, às vezes, o planejado não acontece. Então a gente não desiste, a gente é parceiro, o governador pediu para a gente fazer isso, nós vamos fazer, então a gente está correndo atrás.
Então a gente tem que, já tem aquela situação garantida, mas a gente tem, sempre quando eu tô mais Celso, eu digo, ei Celso, bora ali. Rapaz, pelo amor de Deus, tu já tá pensando em... Vixe, como o Celso, Ele deve disse, segurar "Ei, na mão Zé, dele, vai os dois juntos. Não, mas é porque assim, Celso é um porque cara tímido, Celso é ei, tímido. É que tem aquele cabo controlado e tem o menino afoito. Aí afoito, bora. Aquele assim, quando ele compra minhas ideias, eu gosto muito, porque eu acho que eu conquistei a confiança de todo mundo. Eles confiam e sabem que eu não sou traíra, eu não sou falso. Aí o cabo diz, aí vai é doido, mas às vezes... Não é doido, Porque precisa é ter porque... que ter um doido no meio Não, do não escândalo. acredito. Ó, os caras falam que eu sou doido. Eu digo, mas você acha que eu sou doido? Não, é porque a gente tem que buscar as alternativas. Se você não buscar, você vai dar com os burros na água, né? Todo mundo, quando a gente assumiu o Guarani, eu e Breno, a antiga diretoria, os caras achavam que nós não terminávamos o campeonato. Nós terminamos o primeiro mandato, estamos no segundo. Nós já planejo o terceiro, a minha sucessão depois do meu mandato. Então, a gente não fica pensando no Guarani ontem, a gente já pensa, ei, cara, quem é que vai assumir no meu lugar? É por isso que eu costumo dizer que não é loucura, às vezes é coragem. Acaba tem... Porque, por exemplo, o Bruno ou o Breno, acaba vendo ele meio quietinho, mas o bicho é corajoso. É corajoso, viu? Ele gosta de dizer umas coisas assim, não é todo mundo tem coragem Tem de não, dizer. ele diz, viu? ele Ele vai... é estratégico, viu? Ele é muito inteligente, estratégico. ele fica caladinho só escutando, mas quando ele, na nossa Esse reunião... negócio das quentinhas, ele esperou a gente sair da cabine pra ele falar em alto e bom tom, que era pra gente poder escutar. Ele pensou que Pois eu não é. me liguei. Aí Samuel, é o Samuelzinho, tá ligado aqui no replay. Valeu, Samuel Caldas, Ele tá, não, Acho que cadê não. aqui? Samuelzinho Free Fire, Vitor. é bem meu neto, Free é Samuel Fire, Vitor, é meu ó, filho, é meu filho, é meu neto. Aí Breno disse, tu é doido mesmo, Zé. Não decorda, não. Não, ó, Tony, é assim, a É mesmo. gente, desde que assumiu o Guarani, a primeira coisa que eu quis foi trazer os times tudo unido, a gente buscando essa parceria. Eu acho que as coisas começaram a se tornar fácil. Eu até uma coisa que eu acho assim, que eu não sei como é que eu consegui a admiração dos torcedores do Icasa com a gente, assim, pela minha sinceridade. Eu chego nos cantos, ele me abraça, se eu chegar ali na torcida, todo mundo vai me tratar bem, porque eu trato ele bem, eu respeito. Então a gente tem esse acesso. Eu chego lá no Crato, a torcida chega, me recebe bem. Eu vou para a Barbalha, porque todo mundo vê que a gente não tem aquela coisa de querer ser mais do que ninguém. Nós temos a sandália da humildade. E Então- por falar em sandália da humildade, quem é que vai calçar a sandália da humildade como técnico do Guarani na Fares Lopes? Rapaz, tu acredita que a gente mal se inscreveu, já recebi umas 3 ligações. Ela me indicaram os 3 técnicos aí. Porque assim, a gente não ainda eu consegui uma parceria, né, pra gente montar essa batalha junto. Eu sempre não busco pessoas com potencial financeiro, mas que dê a cara a tapa e tenha coragem com a gente para entrar nessa empeleitada, entendeu? Então eu vinha conversando com essa pessoa aí de manhã, ele ligou, Zé, tá, onde tô em casa? Vem bem aqui no atacadão que eu tô aqui. Aí lá vai eu descendo correndo pro atacadão. Aí se senta ele disse, vou subir agora, vou mexer meus pauzinhos ali. Quando foi 3 horas, ele mandou, Zé, pode escrever que tá garantido certo. aqui. Você sabe, nós combinamos, eu digo, não, você não me prometeu rios de dinheiro, mas me prometeu batalha que vai arrumar situação. Então a gente tem que confiar nas pessoas. Um cara também que eu acho que ninguém acreditava que a gente ia fazer o trabalho. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, infelizmente, a gente na hora que é para ser coroado, a gente tem essa dificuldade por não ter essa estrutura financeira. O maior obstáculo hoje da gente no Guarani, hoje a gente conquistou o respeito de atleta, o respeito de quem trabalha com a gente, a confiança na federação. Eu posso ir para um jogo aí, fazer um jogo e mandar o delegado ir embora. Porque no dia seguinte a federação sabe que eu pago. Não precisa estar ligando, então é uma situação Serginho, que você não via antigo, né? Serginho tá dizendo aqui que Zé Ivan só ganhou Dizinho, treinador de goleiro Upidão. Mas é porque a gente Zé Pinheiro. Zé Pinheiro. Outro dos bons craques que nós tivemos no nosso futebol. Ainda vamos trazer Zé Pinheiro aqui para tocar ideia também. Hoje o que você teve nas antigas, muita gente fala, nas antigas era... Quantas safras de atletas saíram aqui, né? Todo ano era uma safra grande, o time praticamente era montado com jogadores daqui, você só precisava trazer 4 atletas hoje. Hoje nós estamos tendo muita dificuldade de achar jogadores na base. A garotada hoje, elas
Então ali o cara nem chegou direito nas categorias, na escolinha, aí já tá pensando em fazer teste no Fortaleza, no Bahia. Quando pensa que não, o cara tá lá na porta do Corinthians mandando foto. Eu digo, meu Deus do céu, será que o futebol tá tão fácil assim? Alguém engana, pô, os garotos aí manda o cara para situações fora, e não é fácil. A gente sabe que o futebol não é tão fácil assim. Mas o treinador? Aí eu nem respirei direito, eu ainda tô aqui, Mas meu diga Deus. pra gente os 3 nomes aí que chegam aí pro telefone. Não, o torcedor tá na cabeça com o Pedro Manta. Não, Pedro Manta, eu garanto que se ele tivesse disponível, era uma primeira situação, mas Pedro Manta vai disputar o Pernambucano pelo Petrolina, ele foi contratado há bom tempo já. E aí, por exemplo, tem o Pedro Manta, por exemplo, um cara que já está na base do Guarani há algum tempo, que é o Marcos Vinícius, estava como auxiliar, fez até um trabalho bom na base, muito né? bom. Não, Marcos hoje, pode ter certeza. De repente tá doido pra uma chancezinha do profissional. É um também, cara né? que se você der oportunidade e botar ele está pronto para assumir, como todos tiveram um dia a oportunidade de assumir. Tanto é que tá aí o Otacílio Neto, era auxiliar no Cearense do Iguatu, e fez um trabalho para a Série C e do com um time bem caseiro, invicto. Um time caseiro, time bom, tirou muito leite bom. de pedra. Ali é o trabalho de Otacílio, da diretoria, cidadão, né? Cara, como jogador, era um craque. O Tom Filho lá do Iguatu, ele fez um trabalho de confiança em Otacílio, na garotada. E soube que vai ficar pro Cearense já. Soube que vai ficar pro Cearense, pra primeira divisão. Com certeza. Otacílio. E merece, né? Pelo trabalho que fez. Né? E hoje o Iguatu tem uma estrutura muito boa, né? Vamos bater na porta dele, né? E aí, o Tom Filho, libera o jogador. Tom Filho, o Tom Filho, ele é uma pessoa muito boa. Aí ele é um cara que ele é parceiro mesmo. Ele libera um jogadorzinho aqui pro Leão. Ninguém vai estar jogando, né? O que tem jogador em casa parado. Mas o treinador mesmo, quem é? Não tem ainda. Não deu tempo. Olha, nós terminamos, eu acho que eu fiz a inscrição do Guarani, eu acho que uns 20, 30, uns 15 minutos para as 6. Eu esperando até a última situação, e Breno, vai Zé. Eu digo, Breno, pelo amor de Deus, meu amigo, tô mandando, e que ele é assim, ele não corre não, mas quando ele vai Zé, eu digo, Breno, então vai tu, não Zé, vai tu. E aquela coisa toda, né, e aí a gente acabou fazendo a inscrição, né, e agora, vamos arregaçar as mangas, né, e graças a Deus eu agradeço ao pessoal do Icasa por ter entrado, que eu acredito que vai ajudar muito a gente. Porque o que é que a gente estava conversando? Se o governador não der, nós vamos voltar a mandar nosso jogo ou no Crato ou em Barbalha, né? A gente já entrou sabendo disso. Porque eu não vou pegar, eu já não tenho esse recurso todo. Vou fazer um jogo no Romeirão, provavelmente eu vou fechar com um prejuízo. Então, eu acredito que a gente agora tem que correr agora para convencer o pessoal do governo para continuar o apoio, né, que eu acredito que foi uma das melhores coisas que aconteceu para nosso futebol aqui, foi esse apoio que ele deu, tanto para a Arena Romeirão, como para o Mirandão e o Naldão em Barbalha. Cadê aqui, rapaz? O Ito está perguntando, já tem a lista dos times que vão disputar a Fares Lopes? A federação deve divulgar amanhã oficialmente. Até que não mudou, até hoje é os 8 times. Eram os 6 já, mais Icasa e Guarani. Não Rayana, os 8 aí, Rayana, você que Vamos por dentro de tudo. Ceará, Fortaleza, Palmácia, Quixadá, Tirol, Vila Real. E agora, Icasa e Guarani de Juazeiro. Pois é, dá para fazer se quiser 2 chaves de 4 com Icasa, Guarani, Quixadá e bota mais um ali. Pode ser Fortaleza, fazer uma viagem mais fora. Vamos supor, suponhamos fosse Fortaleza, aí ficava que lá. Um dos grandes na porque ficava a chave não tão longe, né? Você só saía. O problema é Ceará e Fortaleza que eles vêm fazer. Não, mas eles vêm. Não, mas só um jogo, né? Vamos supor. É porque é só um jogo. Só um jogo. Vamos supor, se eu saia, eu vou fazer um jogo contra Fortaleza, Quixadá, aí eu vou pegar em casa. Então, se for dividido de 4, são 3 jogos, né? 3 jogos, Eu não sei como é que vai ser, se eles vão fazer sorteios, né? Os outros times entre si. Então seria só jogos de ida, né? Jogo de volta, não. Não, fazia essa situação. Para fazer o tiro curto. 7 jogos, ou você pega 3 ou pega 4, né? Eu não sei como é que vai ser, porque é quarta-feira, né? O Congresso técnico. Tá ali é amanhã, 18. Não é 19. É 19? É 19, não é 19. 19. Fábio Moldolo, Zé Ivan Guerreiro, o homem tá feliz demais de ir para Fares Lopes, merece demais. Tô contando com sua ajuda, viu, meu amigo? Bora para a Copa do Brasil 2027, kkk, forte abraço. Fábio Moldolo, que chegou no Guarani,
deu uma impulsionada, inclusive ajudou na época, e o time conseguiu aquela Fares Lopes 2016. Conseguimos 2. E depois, não, mas com ele, naquela época, que foi em 2012, e depois em 2016 foi campeão, ele estava junto. Depois virou presidente e virou uma bronca grande para poder ir para Fares Lopes, na época não tinha dinheiro, foi uma confusão danada. E o Fábio Modolo, mas fomos campeão lá em Horizonte. Em Horizonte, fez uma boa passagem pelo time do Guarani. Um abraço pro Fábio Modolo. Tá devendo uma visita aqui, Fábio, viu? Pra gente conversar, trazer histórias aí, tem muitas. Cadê aqui? Quando será a Fares Lopes? 1º de novembro. 1º de novembro, viu, Domingos? 10 de dezembro, encerramento. Um abraço. Cadê aqui, rapaz? Teve alguém que perguntou aqui uma coisa aqui. Cadê? O Cícero Assis. Tony e Rayana, pergunta ao presidente Zé Ivan se algum ex-dirigente e abnegados chegam juntos ou não. Aquela pergunta de sempre. A resposta mudou. Eu espero agora, pessoal. Estou contando com a presença de todo mundo. Breno vai ser o responsável, Samuel. Nós estamos com uns 6, 7 pessoas já conversadas que vai nos ajudar. E a gente vai precisar, para um trabalho ser bem feito. Esse primeiro semestre, eu acho que a gente não precisou de recorrer a isso, porque a gente, quando está com a situação que você vê que dá para tocar, então você não tem necessidade de estar recorrendo às pessoas que quase toda a vida carregou o time nas costas. Então esse campeonato, a gente fez um campeonato tranquilo, sem problema nenhum. E graças a Deus deu certo. Só que a Fares Lopes, nós não temos perspectiva de receita. Nós temos alguns parceiros conversados, vamos entrar em campo, mas agora a gente vai precisar desse apoio. Eu acredito que com a chegada do Icasa vai nos ajudar demais, porque quando nós vamos para as conversas, pesa os 2 times chegando para a gente conversar. Então, a gente, quando for conversar com o governo, vai dar para continuar aquele projeto de continuar bancando as taxas. Porque eu acredito que vai ser uma grande ajuda, né? Quando você faz um jogo no Mineirão, por menor que seja, todo lucro que vier é lucro. Era diferente quando a gente ia, prejuízo de 15, de 20, 12. Então, nós não temos recurso para isso. O negócio tem que tirar as taxas. Tem que tirar. Não, eu acho que isso aí foi uma grande jogada, vale a pena. Mantido. E ele pediu, que ele queria que a gente jogasse competições. E assim, vai adiantar. E a gente está dando essa contrapartida, né? O Meirão tem que estar funcionando mesmo. Então, e quem movimenta são os times aqui. Então, a gente, acho que eu falei com o Celso, para a partir de amanhã nós temos que começar a bater pedir. Na porta. Tá hora amanhã, Zé Ivan pegando na mãozinha de Celso. Bora, Celso. Liga para Rogério Pinheiro. Rogério Pinheiro. Vai. Secretário. Tem que ser, porque assim, logo é um campeonato, vai ser curto, né? Campeonato curto, eu acho que não custa nada para o governo. Pagar 2, 3 jogos, a gente classificou, passou de fase, 4 jogos, eu acho que até a final são depois da primeira fase, né? São 2 jogos, eu acho. Até a final, 2, 3 jogos. Então, acho que não vai levar. 3 jogos. Se for no mesmo formato da Série C, né? Zé, esses jogadores que vocês estão na base ali, sub-20, enfim, alguns até que estavam no Tony, é assim. Por exemplo, o Adrian, né? Que é um jogador. A gente pode ser aproveitado. A gente não parou, foi uma coisa muito de repente. Eu já tinha dado várias entrevistas, que até eu conversei com a Rayana, ela perguntou se tinha, eu digo, a minha maior vontade era dizer, vou participar, mas nós não tínhamos um horizonte. E eu vinha conversando, e sempre que as conversas caminhavam e acabava não chegando a uma segurança. E até que essa pessoa que a gente vinha conversando, aí hoje, do nada, eu estou em casa, ele, Zé, tá onde? Estou em casa. Vem aqui para nós encontrar aqui eu estou aqui no Atacadão, na parte de lanchonete, né? E descemos, conversando, saiu, 3 horas, ele já mandou o quê? Zé, surgiu aqui, vamos embora, vou comprar a briga e vamos para cima. Beleza, então, a gente ainda não tem amanhã, quarta, a gente já marcou uma reunião para amanhã, vamos sentar, até Breno. porque tem um tempinho aí para poder montar. A gente tem um menino que ajuda sempre, o Samuel ajuda muito, o Zé Alvino ajuda muito, Severo, já liguei para Severo, amanhã, ele, Zé, tu é doido mesmo, Zé, pelo amor de Deus, os caras ficam assim, rapaz, tá ficando, eu digo, já tô contando com você, viu? Não pode, porque assim, e às vezes Severo chega em cantos que eu não chego, Samuel chega num canto que eu não posso chegar. Então a gente tem nessas pessoas, às vezes a contribuição dele... É uma equipe, né? A contribuição sua, você pode chegar
numa situação onde eu não posso chegar. Você tem uma confiança daquela pessoa, tem aquela amizade. É a mesma coisa, tem situação que eu consigo, mas já tem outra que Celso segue para mim. Celso, a parceria que, meu amigo, nós conseguimos situação esse ano que ninguém nunca conseguiu. Quando pensava que não, eu ligava, Celso, assim. Ele, beleza. Aí quando pensava que não, Celso, Zé, arrumei isso aqui, vem aqui. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Inclusive eu lembrei, porque eu me vi ali na camisa, com a camisa do Guarani. Santos, pra você não reclamar, que ele agora me chama de herege, né? Quando eu era setorista do Guarani, eu era a melhor pessoa do mundo. Aí quando eu fui ser setorista de casa, ele disse, você agora é um herege. É um profissional, né? É um herege, ele vive me esculhambando. Aí quando eu boto as cores, você só bota as cores do Icasa. Eu disse, rapaz, deixa eu falar do Guarani quando tiver assunto para falar do Guarani. Agora tem, Santos. Tá aqui, tô com a camisa do Leão. Em homenagem a você também, viu, Santos? O Guarani, tá na hora de fazer. Já fizeram as pazes com a Sopag? É para fazer as pazes, para a Sopag chegar junto. Nós nunca tivemos brigado com ninguém. Teve não. As portas sempre vai estar abertas para todo mundo. O Guarani não é meu, não é de ninguém. O Guarani é uma, entidade que a gente tem um carinho muito grande, assume. Mas o futebol, ele tem esse lado que às vezes cria situações onde não existe. Pois vamos descriar esse negócio. Agora é a hora. Agora é hora de juntar todo mundo. Nós temos hoje o quê? Eu já planejei com o Breno hoje, vamos conversar amanhã com o menino, nós quer ver se nós se apresenta após a eleição, né? Porque vai depender tudo isso aí. Então é como assim, você vai pegar assim, rapaz, a única coisa que eu tenho certeza é que nós se inscrevemos e nós temos que, a partir de amanhã, buscar viabilizar o negócio. Então a gente tem que fazer esse trabalho. E assim é como eu digo, hoje nós dependemos do futebol de Juazeiro ter uma grande oportunidade de todo mundo abraçar mais uma vez Icasa e Guarani. Porque às vezes, esse time não vai. Se você não der, como eu estava assistindo você falando aí, da iniciativa do torcedor que botou R$50, R$50 fez virou 40 mil. Então eu já vi muito isso. O Guarani, até 2024, o Guarani, nós pagava 6, 7 jogadores, um grupo de 80 e poucos torcedores. Era uma grande ajuda para quem estava à frente do Guarani. Tinha esse grupo que dava esse suporte de contratar 6, 7, 8 atletas. Quando o Guarani foi campeão em 2023, a gente, além de ter já aquele grupo que nós pagávamos, nós contratamos mais 3 atletas para o Guarani fortalecer no mata-mata. Então essas coisas têm que voltar a acontecer. Eu lembro até que em 2012, acho que o presidente acho que já era Mário Vidal. Era junta. Aí teve uma junta lá que juntou, por exemplo, Josafá, Edilson Fumê, e Padim, sabe? E aí o Guarani de repente foi campeão com um baita time em 2012, que tinha Lamar, tinha Djalma. Era um time massa aquele time do Guarani. Foi igual quando a gente assumiu em 2015. Quando foi no Cearense, os homens já tinham brigado. E só o Guarani que briga, pelo amor de Deus. Assim, você vê que hoje aí todo mundo tem a mania de dizer por aí que eu gosto de trabalhar só. Eu não gosto de trabalhar só. Tão provado que quem começou comigo tá aí, Breno, pode chamar Breno aqui e pergunta se algum dia nós tivemos algum atrito entre nós dois. Ele entende meu modo de trabalhar, eu entendo dele, mas nós se ajuda. Não existe aquele ciúme. Zé Ivan faz as coisas e não fala nada. Rapaz, jamais eu vou tomar uma atitude para prejudicar o Guarani. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, vou dizer o cachimbo da paz não, que é negócio de fumar. Vamos tomar um chá. Botar um chá aqui, o Breno tá sugerindo, Sim, diga aí. Faz uma mesa da reconciliação. Pronto, vou fazer uma mesa da reconciliação aqui, ó. Zé Ivan, Santos, André, como é que tá André? André, faça a reconciliação. André é o homem da reconciliação, é ele. Pronto, vamos trazer aqui. Ele fala, ajeita outro, te acalma. Vamos fazer aqui, ó. André, André aqui, pronto. Santos, Josafá Figueiredo. A gente pode discordar, mas a gente não tem Josafá, agora tem que vir calmo, viu, Josafá? Com calma, todo mundo aqui tranquilo. Não, José é gente boa, pai. José é aquele jeito dele, mas é um cara que não tem mágoa no coração. É só momento, é porque a paixão às vezes fala mais alto do que a razão. Mas vamos se apaixonar, todo mundo ficar tudo. Eu só sei de uma coisa, eu confiei, Breno confiou em mim, a gente arrumou essa empeleitada e estamos contando com a ajuda.
A Juraci Verde vai marcar sua visita. Juraci deve estar pensando assim. Quando é que vai vir em casa? Vai vir em casa num dia e Guarani no outro. Se bobear, Juraci, vão todo mundo junto. Vai matar um coelho, 2 coelhos com a cajadada só. Porque assim, ó, às vezes, como a gente começou falando e tirou o sentido, falam muito em empresas que investem no futebol. Até agora, a gente só tem 2 empresas que não abandonam. Chama-se Já o Presente e o Diniz Supermercado, nesses últimos anos. Eu digo, patrocínio, né? A gente tem uns parceiros como a Ivanda Pão Nosso, nós temos Valda Perboni, nós temos Orlando Prazeres da Carne, tem alguns, mas o patrocínio hoje, para você dizer que chega, que vai ajudar. Até para poder, aquele que ajuda a pagar a folha de pagamento. Ajuda, exatamente. Né? É o Já o Presente e o Diniz. Hoje eu não adianta eu dizer, eu tenho... Os outros é ajuda de custo, como diz o ditado. É uma ajuda, é aquela que coisa acaba que a ajudando assim, ajuda bastante. A você economizar muito na hora. Porque, por exemplo, se você for pegar uma Perboni dessa aí, o que lógico, você gasta Val, de fruta... E outra coisa, eu vou dizer, o Val, ele não é aquele investidor, o parceiro de competição, ele é o ano inteiro. Eu estou com minha base aí, pronto, eu estou com 12 atletas da minha categoria sub-17, começa... Se eu ligar para Val hoje, amanhã para buscar as frutas, verduras, de manhã pode mandar buscar que está lá. É de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. Eu só pego se eu tiver em competição. Ele sabe, eu não vou buscar desnecessário. Ei, Val, vai ter aqui, estou com as meninas aqui, estou com fulano aqui, vou mandar pegar. O que é que você precisa? Eu só quero isso e isso. Eu gosto muito de... Ele sabe como é meu jeito de trabalhar, então, na hora que eu estou com pessoas hospedadas, eu digo, Val, eu estou precisando disso e disso, manda minha lá. Então, a gente tem aqueles parceiros que não largam a mão. E é o que eu digo, torcedor. Torcedor, vamos dar moral a quem é parceiro. Vamos dar moral a Perboni, vamos dar moral ao Diniz Supermercado, dar moral já aí no caso do Guarani, pessoal do Guarani que já não é só tudo, ele é Prazeres da Carne. Exatamente. E Prazeres da Carne é bom que aí você Orlando é show de bola. Então o que acompanha o replay toda segunda-feira. A gente precisa desse apoio. Se a gente tem um pouquinho de um pouquinho de outro, hoje eu consegui uma pessoa muito bacana que não é daqui, é lá de Mauriti, que é o Cicinho lá, um amigo que ajudou, que botou a propagandazinha dele. Rumeniga, um cara jovem entrou também, botou a dele. A gente vai arrumando isso, a gente tem um amigo meu lá de Milá, que me ajuda muito, que é o vereador Arildo. Então eu tenho o pastor lá de Aurora. Eu sou um cara que eu sai catando, um aqui, outro ali, gente, mas é umas pessoas que não se negam a ajudar a gente. Chega junto mesmo. Entendeu? O pastor Cassiano lá de Aurora é um grande parceiro da gente, ajuda muito. A gente vai arrumando um aqui na Paraíba, outro no Piauí, outro no Maranhão, e vamos quebrando as fronteiras, né? Mas é muito difícil quem está à frente do futebol aqui do Cariri. Nossa região está muito carente de investimento, de patrocínio. Você vê o Crato, o Barbalha. O Cariri não se diz que é um clube empresa, mas também depende, porque ele não vai estar colocando... Você devia ter avisado o Cariri, porque o Cariri disse que estava doido para participar da Fares Lopes, mas só participava se tivesse mais 2. Aí eu acho que eles foram pegos de surpresa agora, porque eles aparecem. Sinceramente, nem eu digo para ti, eu estava vendo aqui, se alguém me viu lá no Atacadão, acho que alguém que estava fazendo a feira de manhã me viu lá. Eu acho que era por volta de 10 horas, 10h30, eu estava lá. Foi uma coisa que eu nem acreditava, mas eu vinha conversando. Então a gente tem que acreditar e até as últimas consequências mas mesmo assim eu ainda tenho aquele receio, espero que Deus ajude, que todo mundo abrace nossa ideia e que o Juazeiro aproveite essa grande oportunidade, uma cidade com a arena daquela, que nem você vê os jogos que teve ali, né? O Guarani Casa foi muito bonito. Está começando aquela até coisa. O jogo que o pessoal fala, o Guarani e Cariri, eu acho que mais de 2.000 torcedores. Não, deu quase 4.000 pagantes. Olha só que massa, então, né? É assim. Foi Cariri e Guarani, que muita gente subestima, que às vezes não dá 1.000 torcedores. É por isso que eu digo, vai ser muito interessante para o futebol do Ceará se o governador continuar com essa parceria com os clubes de futebol. Porque não é para o profissional, mas é o projeto social. Hoje, se você vê o maior legado hoje meu dentro do Guarani, é as minhas categorias de base. Você sabe, desde quando eu assumi, o Guarani não para. Inclusive, então, você falando aí, o Domingos Sá Vidal, né, ele fala que... Cadê, rapaz? Ele falou até assim, campeonatos municipais
de algumas cidades próximas estão em andamento e os treinadores poderiam observar para aproveitar na Fares Lopes, né? Porque assim, você está falando na base e já tem competições municipais que às vezes tem times que acabam aproveitando. Ele até fala aqui do Raimundinho no Atlético de Cajazeiras. Está atrasado, né, Domingos? Mas o Raimundinho, a gente falou na semana passada, inclusive, do Raimundinho lá no Atlético de Cajazeiras, bem lembrado. E aí o Cícero pega e diz aqui, né, dá reforçada. Enquanto o Domingos Sávio lembra das competições municipais, o Cícero fala que atualmente o Guarani parece estar melhor na organização das categorias de base até do que o próprio Icasa. E ele diz, pergunta ao Zé Ivan se o clube tem algum ativo referente à base. Inclusive, 2 jogadores já foram agora eu viajei. Anapolina, né? Aí você vê como é o ser humano, os comentários. E esse jogador foi vendido. Eu queria quem me dissesse que é um filho de Deus aqui, que trabalha com garoto sub-15, sub-16 e vai pegar. Primeira coisa que a gente vai fazer é quitar nosso trabalho, está dando resultado. Mas ainda é uma situação que os garotos estão lá trabalhando, eles vão ter que aproveitar a oportunidade. A gente conseguiu abrir os alojamentos para alojar o menino. Como a gente já teve que botou o menino lá no Fortaleza, ele acabou não, depois de 8 meses foi mandado. Então, nosso trabalho assim... E base é difícil. É base, a gente tem que entender que não é do jeito que falam que seja. Tem time que às vezes o jogador é reprovado, volta, às vezes vai e se destaca noutra equipe. Né? Então, nosso trabalho, eu acredito que o maior legado meu aqui foi a garotada, a alegria que eles têm de estar ali no Guarani. Quando chega aquelas cantos do Guarani, que sabe cantar o hino do Guarani. Inclusive, o Guarani, quando jogou com o Caucaia lá na foi o Série grande B, o incentivo maior foi da escolinha nossa, vocês viram, lá de Fortaleza. Na transmissão, a gente escutava só os meninos cantando. Os caras disseram, Zé, tu contratou aquele menino dos meus projetos, que eu faço, das minhas parcerias. Aquele menino, até o jogador de Série Zé, o potencial para nós virar aquele jogo foi aquelas crianças gritando, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E os meninos foram pro alambrado, eles estavam no alambrado assim, ó. Mas eu tive agora, quando eu fui agora para Anapolina, Boanápolis, lá em Anapolina, aí eu passei em Fortaleza, aí fui visitar o projeto, né? Tá 1 ano e pouco, os meninos estão tocando, eu achei uma coisa muito interessante. A marca Guarani, você chega, todo mundo tem um prazer de estar falando, garoto de 7 anos a 17 anos. A gente, falta aquela coisa financeira para você fazer esse projeto Guarani grande. Não quero dizer que nós somos mais organizados, mas eu sempre falo aqui, hoje o time do Cariri que tem base é o Guarani. O Guarani tem base. Você vê que nós participamos de todos os campeonatos, hoje nós participamos, se tiver sub-10, acabei de participar da Cariri Campo agora, sub-12, sub-14, sub-17, fomos vice-campeão no sub-12. O time só ficamos atrás do time de Erandi, que é um projeto já de 15 anos. Jogamos com ele igual para igual, só que o time dele é uma estrutura muito grande. Então, a gente superou time forte como o time do Maranhão, que a gente eliminou ele em 3 categorias. O Grupamos, um time que tem 12 núcleos. Então, eu acho que nós sempre somos, ano passado eu até eliminei os times de Léo Silva aqui, que é um time muito forte. Então é uma competição que ela é muito interessante. O Kaique, ele no jogo, esse menino meu que eu levei agora pro Anapolina, ele naquele abertura da Cariri Campo, ele fez 3 gols no Romeirão. Um jogo e aí o Atlético Paranaense queria que levasse ele para fazer avaliação. O Santos queria, o Vitória queria. Só que a gente não tem recurso para levar o atleta, custa muito caro. É diferente do que eu consegui. Inclusive tem que gastar até para manter o jogador lá no local, né? Então a gente, essa parceria que eu fiz com o Nables, eles pagaram passagem minha, passagem dos meninos, os meninos estão alojados, não estão gastando. Outro você vai mandar hoje para qualquer time, o menino vai ficar hospedado numa pousada até conseguir se passar para abrir a vaga no alojamento. Já, e muitas vezes alojamento já lá. Já está no alojamento e tudo. Entendeu? Então é assim. São situações, a gente abriu a porta. É como eu botei o menino lá no Fortaleza, o Henrique. Ele ficou 8 meses. Depois de 8 meses ele foi mandado embora porque ele era viciado em celular a noite inteira em jogo. E aí perdeu uma grande oportunidade, um menino carente, família humilde. Perdeu uma grande oportunidade. E eu sempre falo, eu digo, eu não engano ninguém, eu não pego R$1 de ninguém.
Eu espero que tudo vai acontecer na hora certa. É como a gente tem uns meninos aí que estão aí na meu sub-12. Foi escolhido 3 meninos do sub-12 para levar para o Santos. Como é que eu vou ter dinheiro para pagar essas passagens? Aí o Fortaleza, que é os 3 também. Aí eu digo, o mais certo é eu levar para Fortaleza. Mas mesmo assim, se eu ficar 10 dias com ele lá fazendo teste, uma semana, é custo, né? De Você tem pousar. que manter todo mundo. Então os pais não têm condições, mas a gente tem certeza que nosso trabalho está começando a dar os frutos. Então a gente trabalha com acho que 230 garotos no geral, só que não comparece todos os treinos, mas dá 130, 110, 90. Então é muito gratificante os abraços, aquela coisa, o carinho que eles têm. A Laura está até perguntando, por que a Cajuína São Geraldo não patrocina os clubes de Juazeiro? Já patrocinaram no passado, faz tempo, né? Mas eu acredito que seria muito interessante. Já lancei a campanha aqui para a Laura, dê a ideia. Então é interessante, eu acho que é uma das maiores empresas do Cariri, né? Eu acho que a marca... Se quiser patrocinar o Replay também, viu, Cajuína? Fica à vontade. Então a gente está aberto a isso, a gente já procurou Dona Ana no passado, assim que eu assumi, ela fez o primeiro patrocínio. Esse 2025 ela disse que o conselho não autorizou, que não ia patrocinar ninguém, infelizmente. Aí a gente tentou a parceria, os 5 times, para ver que, queira ou que não, o futebol é o patrocínio mais barato que tem. Eu coloco o patrocínio da JAL, quantos anos tem essa camisa? Até hoje tu tá andando com ela aí. Tu anda na rua, todo mundo vai ter a propaganda da JAL. Da JAL, garoto propaganda. Quem tiver a Cajuína, ó, Royal Betis. A Perbone aí, Val e Diniz, o Célio aí, fora de sério. Então, a gente queria que essa tivesse esse apoio maior. Eu fiz a proposta aqui no chat, para os aí vão entender, né? A Laura fez a pergunta por que a Cajuína São Geraldo não patrocina os clubes. Aí eu lancei, assim, instiguei a Laura a fazer o convite aos demais torcedores. Os torcedores aí que estão acompanhando o replay, vão lá nas redes sociais da Cajuína e perguntam assim, por que não patrocina Guarani de Juazeirincá? Hoje a gente... faz uma pressãozinha com o torcedor. A gente vê... Uma campanha em massa. Olha, o que era que eu vou dizer aqui uma coisa que eu falei. Eu instiguei em 2024 a torcida do Icasa, que eu tenho muito acesso, graças a Deus, com os meninos e a do Guarani, para a gente pressionar essas empresas daqui, como a Zeni, como a Cajuína mesmo. Cajuína, torcedor do Icasa e Guarani, vão lá nas redes sociais da Cajuína, da Zeni Móveis. A Zeni não patrocina o Iguatu? Será que só Iguatu, porque é da cidade? Será que ela não vende aqui em Juazeiro? Muito. Vende. Então eu acho que seria interessante. A gente tem, vamos supor, eu tenho o meu alojamento, eu preciso de mobiliar. O maior sufoco quando é para comprar um colchão ali. Aí, um colchão precisa de um ventilador. Então a gente precisa. Só que a gente não consegue o acesso assim, a chegar. Então a gente às vezes fica muito engessado, porque a gente recebe tanto não, a gente quando vai, às vezes não deixa nem. A gente em 2000. Vai nas redes sociais. A gente, em 2015, a gente tinha um grande patrocínio, que era um dos melhores que a gente tinha aqui, que era do Dr. Salviano. A gente, daquela época para cá, não teve mais, ele vem patrocinando o Icasa, eu não sei, alguma pessoa ligada ao Icasa tem o acesso a ele. A gente tentou, fomos 2 ou 3 vezes, não fomos recebidos ano passado. Esse ano eu não quis arriscar, porque é chato. Você vai, não consegue o acesso. Aí, é bom ter alguém que tem o acesso para deixar o acesso, porque marcado, né? É mais fácil, é como eu digo, às vezes é melhor você usar a sua influência do que meter a mão no bolso. Porque às vezes você tem amizade a um deputado, a uma pessoa, um empresário bem-sucedido, ele vai abrir as portas dele para escutar meu lamento. E se você falar para ele vai ser mais... Nós temos grandes empresas em Juazeiro, como a gente não conseguiu, ou consegui da Gênesis Solar, esse patrocínio agora, esse campeonato, que foi um bom patrocínio, que a gente está com saldo para botar energia solar no CT do Guarani. Eu acho que logo, logo o André está conseguindo colocar, que vai ser uma situação muito boa. Nós já temos nosso alojamento, você imagina daqui a pouco a gente não pagar mais energia. A gente dá até para de repente botar os refletores ali. A gente conseguiu uma construtora, uma empresa de prestação de serviço, que tem muitas aqui em Juazeiro. A gente anda por aí, a gente fica abismado com os volumes de recursos que a cidade consegue arrecadar, como Itapipoca, como Sobral. Quando você senta para conversar com os presidentes, os apoios é muito diferente. Você viu quando você conversou com o Nego naquele dia, o presidente do Guarani Sobral. A gente,
Eu acho que a melhor coisa que eu consegui dentro do futebol é uma amizade, né? E eu sempre sou aquele, todo mundo gosta, sou reverente demais, todo mundo gosta de dizer que ele fala demais. Aí eu digo, eu tô vendendo minha... Depois por isso sou eu que falo demais. Não, porque, Tony, é assim, a gente tem que buscar chamar a atenção de alguma forma. José Santos tá dizendo aqui que comprou uma cama há 2 meses lá na Zeni, ó, tá vendo? Pois é, Santos, tá vendo aí, cobra deles. Anda aí. Pois é, bota lá também. Lá no Não, a gente precisa, eu acredito que a gente vê, às vezes, tem um time aí do Paraná, que ele é o time que mais tem patrocínio na camisa, é o... Rapaz, ele até jogou há pouco dia, tá na Série B. Domingo Safra tá lembrando da Gredem também. Eles têm 29 patrocínios na camisa, e você olha patrocínio de como empresas grandes, que nem essa de fábrica que faz a Mundial. É que até o logo marca dele é o Fantasma, como é o nome, aquele time do Paraná? Sim, homem, é o Operário. O Operário, você vê, o Operário é o time do Brasil que consegue mais patrocínio. Aqui a gente, não é vergonha você dizer, 90% dos nossos patrocínios é parceria. Então você sabe, parceria, a pessoa... Que ajudam muito. O ajuda. problema é na hora de você ter aquele que vai bancar a questão da folha salarial. Você tem hoje um patrocínio que dá um valor, né, vamos supor, o doutor Salviano dava, eu acredito que ele deu um patrocínio bom para o ICAS, se você conseguisse um patrocínio hoje, um master de 100 mil, 150, meu irmão, seria mais de uma folha de pagamento. Aí, às vezes, a pessoa pensa que futebol é uma folha de pagamento. O extra é muito maior do que o... Todo dia tem gasto. Toda hora, não é todo dia, toda hora. É todo instante. Todo minuto tem gasto. Então, é uma coisa que a gente que está fazendo, nós, como o Celso falou, essa nova safra aqui, esses cinco aqui que estão à frente, a gente senta, conversa, e todo mundo é daqui e dali, é que nem a Aníbal disse. Minha camisa está uma badass, mas é só parceria. Mas serve, ajuda, porque se eu tenho um parceiro que me dou o café, eu já não vou comprar café. Se eu tenho um parceiro que me dou a fruta, eu já não vou ter que comprar a fruta. Se eu tenho um parceiro que se eu conseguisse uma empresa de energia solar que cobrisse minha energia que eu consumo lá, né? Nós temos um consumo liberando R$4.000 de energia no campeonato. Então já seria uma ajuda muito boa, você não ter que desembolsar. O né? Luiz Fagner deu uma ideia aqui interessante. Seria bom a Cajuína patrocinar os clubes e colocar a foto do Icasa e Guarani nas latinhas de refrigerante. Acho que o escudo, né? Isso. Como foi feito na festa Santo Antônio, né? Tinha a imagem lá de Santo Antônio. Seria bacana mesmo, tá ali o escudo do Icasa, o escudo do Guarani. Eu vou fazer aqui uma menção. Na latinha lá da Cajuína. A Heldson Faustino, que é fã aí, eu acho que ele ia gostar dessa ideia aí. E vale até para colecionar, muita gente colecionou, né? Aquelas latinhas comemorativas de São João, teve agora recentemente também. Tony, você vê o que é o futebol hoje, ele vai mudando. Pô, ia fazer a coleção em 2015, acho que foi 2015 ou foi 2016, nós conseguimos um amigo da gente que ele tinha amizade com o pessoal da Cancha. E a Cancha foi a patrocinadora do material do Guarani. Eu acho que foi a única empresa que nós não precisamos comprar, enxoval, nada. E na época a Cancha doou 3.200 peças para o Guarani. Então o Guarani era bem vestido, veio bolsa, material de treino, material de viagem, tudo que você queria, material. A gente só comprava a camisa de venda e de lá para cá hoje você não consegue. Então a gente aqui, como eu vejo, a torcida do Icasa, tudo bem, ajuda muito, mas o futebol, a hora que você planeja, pronto, nós escrevemos hoje, amanhã nós já tem que estar gastando. A gente já tem, na hora que você trabalha, você já tem que estar gastando. Então, daqui que você vai ter o primeiro jogo para ter aquela receita, tem gasto. Aí você tem que confeccionar material esportivo, você tem que adiantar recursos. Aí você vai trazer os atletas, você vai pagar passagem, você vai pagar alojamento. A gente hoje não paga, mas a gente adianta algum dinheiro. Eu queria daí, vou deixar um dinheiro para a família em casa, tal e tal, estou muito tempo aí. Jogador é igual a time de futebol, nunca tem dinheiro, só vive liso. Aí o cara já quer adianta, você tem que adiantar. Você vai ficar 30 dias mantendo um grupo de 40 pessoas, 30 pessoas entre comissão e atleta, alimentação, medicação, suplementação. Tudo isso aí é custo. Até que você vai ter o primeiro jogo, você imagina quanto você chegou de despesa. Então o futebol ele tem esse lado que às vezes as pessoas não entendem. Eu fecho uma parceria. O torcedor ele não entende, porque quando eu falava assim que entendia o lado do torcedor e o lado do clube, é porque justamente a gente
consegue ver ali nos bastidores o malabarismo que tem que os fazer. presidentes fazem Tá para colocar o time numa competição. Você chega hoje, vamos supor, eu vou trazer 25 atletas de fora. Eu tenho que pagar 25 passagens. A gente evita não trazer jogador aéreo. Se trouxer 1 ou 2 é muito. Porque não dá mais. Mesmo hoje, você trazendo no terrestre, é 400, 500 reais. Aí você tem que, além da passagem, eu tenho que mandar 100 reais pro Uber, pro lanche. Às vezes o jogador mora em uma localidade que não tem transporte. Eu tenho que pagar 150, 200 no Uber para levar. É por isso, cara, que eu acho uma sacanagem grande quando eu fico sabendo de história de jogador que envolvido com manipulação de resultado. Eu acho absurdo, não é difícil. Porque você pega, investe, chega, traz o jogador, aí depois o jogador pega faz das tripas coração. E faz o corpo mole para poder estar... Olha, eu fico revoltado. Aí assim, você... Hoje, vamos supor, nós vamos se apresentar dia 10. Eu teria que ter, no mínimo, 50 mil reais em caixa para tocar as coisas ali no início. Quando for 10 dias, 15 dias, eu tenho que ter mais uns 30, 50 mil para inscrever esses atletas, pagar taxa de inscrição, transferência, tudo mais. Aí você vem aquela coisa, 3 mil de suplementação, 2 mil, farmácia, 1.000 e pouco. Graças a Deus, eu vou falar aqui, um cara que nunca pediu para botar um patrocínio e desde o ano passado que ele é um pai para o Guarani, chama-se Marcos, da Farmácia Fernandes. Só é ligar, Marcos, tu me autoriza, veja o que você quer e pegue lá. Só manda mostra. E é conselheiro do Icasa. Não nega e não quer que coloque. Tanto ele é pro Icasa como ele é pro Guarani. Não liguei uma vez para Marco pedindo para ele dizer só pegue isso. O que eu chegar na farmácia, ele me libera. Aí você vê, pô, o cara torcedor do Icasa, conselheiro do Icasa, tem essa. Ele disse assim, Zé, não, eu tava no Romeirão, ele disse, Zé, eu sei que as coisas é difíceis. Tenha vergonha não que você precisar, vá lá na farmácia. Eu digo, oxe, Marco, tu vai me... Ele disse, pode, vá lá. Nós fomos fazer a reforma do CT lá do Guarani, Rosenildo, da M Construção, Alice Fidel, Alain. Então, uma baleia, todos os caras, tudo ajudaram a gente. O Rio, do irmão de André, saiu atrás, André, e todo mundo ajudando. Nós fizemos um trabalho. Nós precisamos agora, eu vou ter que correr contra o tempo para terminar aquelas coisas que precisa melhorar para quando a gente se apresentar em novembro, tá cada vez melhor. Não pensa em novembro não, em outubro que é em outubro que diga, né? Eu tô falando, em outubro, né? Então você vê quando a gente vai falando, vai aparecendo, ó, já apareceu essa situação de nós ter que terminar a cobertura do refeitório, terminar uma situaçãozinha de portas, algumas coisinhas que precisa fazer para terminar. Então a gente tem mais 2 apartamentos, tá quase pronto, que a gente precisa terminar. E assim vai. E assim vai. Então a gente precisa desse apoio. As pessoas têm que deixar aquela coisa de vaidade de lado. Eu não defendo a minha pessoa, eu defendo o Guarani. O que eu puder fazer para o Guarani estar bem, eu faço. É como todo mundo trabalha ali. Zé, eu nunca vi um cara assim que gosta tanto de fazer o que tu faz. Todo dia tu tá aqui. Se tiver treino do Guarani, da base, de manhã e de tarde, tu tá aqui. Eu digo, é porque eu gosto de vigiar para saber como é que as coisas estão. Pô, diz, tem um ditado antigo que quem engorda o boi é o porque, Tony, é assim, eu sinto que quando eu viajo, o menino diz, eita, Zé, mas tu fez falta aqui. Porque a gente tá ali, o menino se sente seguro do lado da gente. Então a gente tem que fazer esse trabalho. Eu acho que nosso trabalho social hoje é um dos grandes trunfos da nossa administração, é esse trabalho social que a gente tem hoje. Aqui no nosso enquete, né, é para Icasa e Guarani jogar Faris Lopes? Sim, 95%. Não, foca em 2027, 5%. A grande maioria querendo que os dois times não, realmente, eu acho a Taça Faris Lopes. Eu acho que não existe você ter competição e não participar. Você vê que a gente participou agora, eu participei da Aliás Sub-17, aí até fui para Cariri Campos, Sub-12, Sub-14, Sub-16, aí fui para o Manjadinho, feminino e masculino, agora já estou no 17 e comecei na Aliás agora, no 13 e no 15. E o feminino. E o feminino também já está nessa batalha aí, porque assim, essa marca tem que estar em atividade. Então os meninos a gente, hoje chegou o quê? Nós chegamos, sábado chegou 2 meninos lá do Baixio, hoje chegou 3 de uma cidadezinha ali perto de Lavras, que eu não sei como é o nome.
Oh, meu Deus. E Palmirim. E Palmirim. Chegou 3 de Palmirim. Amanhã chega um de Iguatu. Chegou 2 agora de noite. Acabou de chegar 9 horas. 2 de João Pessoa. Cara, quer dizer que nosso trabalho, eu acho que está sendo visto. Está sendo visto. Está chamando a atenção. Aí eu chegou um cara, aí o menino chegou, rapaz, o menino tá querendo mandar 3 jogadores do Rio de Janeiro para cá. Eu digo, é mesmo. Rapaz, é porque assim, vai vendo essa situação de nós estar nas competições e vai, nossa marca vai mostrando que ela está em atividade. Então, a gente está no caminho certo. Agora, esse presidente só sabe em base. Se nós não trabalhar isso daí, nós vamos ter um campeonato por ano, como era antes. Às vezes não terminava o campeonato. Né? E tem que trabalhar a base e outra coisa, é como você renova o torcedor. Aqueles meninos que estão ali são futuros torcedores do Guarani. Isso é verdade. Você vai, quando vai pro jogo ali, aquela garotada todinha lá entrando com o time dentro de campo. Então, eu acho que o mais gratificante de que é porque o resultado é meio de imediato. Se a gente tivesse dinheiro, é muito fácil de resultado. E às vezes você vê que time que tem dinheiro, você vê o Vila Real, nada em dinheiro e não está conseguindo. O Tirol, nada em dinheiro e foi rebaixado. Tem então, não é querendo a gente. É falar que dinheiro às vezes não é tudo. Não, futebol mas tem que ter eu acho dinheiro, que o trabalho hoje é aquela coisa que a gente... Mas o Vila Real também voltou os olhos um pouquinho também para a base, investiu também na base, porque viu que ali também é um ativo importante do clube. Você vê aí a situação do Itapipoca. Nego vinha muito tempo trabalhando com a base, você vê, colheu os frutos esse ano, a maioria do time dele vinha daqueles que vinham trabalhando há 3 anos com ele. É verdade. Então, ô Zé Ivan, infelizmente o tempo, se a gente deixar aqui, a gente vai virar a noite aqui. Não, aqui eu estou aguardando. Eu pensei que você queria, estava precisando de audiência para me tocar. Não, audiência, toda segunda-feira aqui pode vir. Até quando tenha mais ou menos a expectativa assim para ter. Vai começar a pré-temporada em outubro, né? A gente está agora ainda. Mas eu acho, Tony, que hoje. Mas o treinador. O Cristóvão gostou muito do nome do Marcos Vinícius. Disse que seria uma boa, deixou aqui a mensagem. É assim, deixa eu dizer para você. Quando é que você acha que vai ter comissão técnica? Eu acho que isso aí não é situação para você hoje correr e se antecipar. Tem muito bons profissionais no mercado, tem campeonatos que iniciaram agora, que vai demorar 30, 40 dias para terminar. Eu acho que, eu já falei para todo mundo, que nós tem que pensar a partir de amanhã é como nós vamos montar e o que nós temos para montar. O Cacau. Porque assim, não adianta eu chegar e já pensar amanhã em um treinador se eu não busquei ainda o equilíbrio financeiro. Que eu acho que isso aí é onde vai dar um horizonte. Até que ponto? Qual é o parceiro que eu posso... Ei, fala com fulano para ele pagar a comissão. Eu digo, eu tenho mais ver só de comissão. Não é assim, eu acredito que não é. O projeto ele tem que ser feito do alicerce até a cobertura. Não adianta você começar da cobertura e não pensar no alicerce. Então, eu acho que a gente tem que, a partir de amanhã, procurar as alternativas de recurso para poder a gente, né, Tony? Eu acho que a gente... tem aquelas querer fazer tudo antecipado, mas eu acho que a melhor situação vai ser nós ter o equilíbrio financeiro para poder o quê? Eu entender qual é o time que nós vamos poder montar para a gente ter. Então a gente tem que sentar com esses parceiros, ver qual é o grau de investimento, o que alguém pode ajudar, o que Beltrano pode ajudar, o que a torcida pode ajudar, o que a gente pode... Eu acho que foi uma situação muito boa, a situação do jogo, a gente ter o Icasa como parceiro aí, e a gente fazer um jogo. Todo jogo com o Icasa, graças a Deus, a torcida abraça, nunca boicotaram a gente. Eu acredito que isso aí não é o bom pro futebol. Acho que ficou muito bonito os jogos de Guarani e Icasa, tanto com o mando do Icasa quanto o mando do Guarani. É isso que tem que ser. E eu sempre... Inclusive ajudou, né, Zé? Demais, eu sempre digo... Quem mais me ajuda nesse campeonato é a torcida do Icasa. E eles sabem do meu compromisso, eu sempre respeitei eles, trato bem, eles chegam na minha loja. Eu não tenho essa de limitar, o que eu puder fazer por eles eu faço. Eles também, eu só tenho a gratidão, assim, pelo respeito, entendeu? Eu posso andar no meio da torcida, ninguém me trata mal, ninguém me xinga, todo mundo me parabeniza, me chama de guerreiro. Eu acho que eu queria poder fazer mais, mas eu também não olho só para mim, que eu acho que se eu olhasse, nós não tínhamos conseguido as coisas que a gente conseguiu, né? Essa união, acho que rendeu fruto para todo mundo e vai render, espero que continue. O Icasa está na primeira, tem mais poder do que a gente, eu acho que ele pode ajudar a gente muito mais ainda, né? E a gente conta com isso.
Eu acredito que na época que o Icasa estava forte, que o Icasa estava na Série B, o Guarani cresceu muito. O Guarani chegou, disputava campeonato, chegava como terceiro colocado. Mesmo o Icasa estando numa situação com um time bem forte, né, que era o Icasa na Série B, o Guarani formou times bons. Nós chegamos a terceiro lugar, ganhamos 2 Série D, fomos Copa do Brasil, 2015, 2016, 2017, nós fizemos bons campeonatos. Então, eu acho que isso aí ajuda muito. Eu quero que o Icasa cresça, que o Icasa chegue na primeira, que ganhe a Série D, que o Icasa vá para a Série C, vai abrindo espaço e o futebol de Juazeiro vai evoluindo. Então é isso daí que a gente tem que contar, né, Tony? Com certeza. E agradecer a você, né, por essa oportunidade e contar com você, que você é sempre um parceiro que ajuda mesmo, é um cara diferenciado. Não tem só olhar só para A, para B ou para C. Você pode ser, que nem o cara, se você é herege, nem Santos diz, né? Você pode ser isso e aquilo, mas você é um cara que... Santos fica na bronca. Quando você é para fazer o trabalho profissional, você sempre checa, você sempre chega, conversa. Então a gente não é fácil. O cara diz, é fácil. Eu digo, meu irmão, só Deus sabe a noite que a gente já chorou, que passa aquele sufoco sem saber o que fazer, e no dia seguinte Deus ajuda e acontece. E a gente pegou mais essa empeleitada, e essa daí eu acredito que essa é que vai ter que ser superado mesmo, porque a única coisa que a gente tem é a coragem de 5, 6 loucos que vai correr atrás para fazer essas coisas acontecer, né? Mas vai dar mais, com certeza. Obrigado aqui pro Zé. Domingos Safo está dando aqui uma dica. Rayana, diz aí pro Zé Ivan que procura a Copiara para fazer a parceria. Tem alguns jogadores interessantes. Inclusive, do Guarani. 7 atletas que estão lá são do Guarani, 7 e 8. O preparador físico era o nosso aqui, o Júnior. Lá a gente tem o Rony, tem o Danilo, o goleiro, tem o Bruno, que está muito bem, o Davi Tibúcio, tem o Vini Bala. Tem mais um, meu Deus, quem é? O Wilson Neto. O time do Guarani, eu acho que do 60%, 70% eram os que eram do Guarani. Muito bem, né? Pois o time pronto, tá lá. já pode voltar para cá, se quiser. Ele tá aqui também. Pessoal, Guarani, Casa e Guarani estão aí, portanto, na Taça Fares Lopes. A gente bateu um papo aqui com o presidente Zé Ivan. Zé Ivan, obrigado. Qualquer coisa, dá o toque aí, que o replay está aqui. Estou contando com você, a ajuda de vocês aqui, né? Vamos batendo nas portas aí, dando aquele alô aí. Atenção, empresários do Cariri. A gente precisa. Olha os abnegados. Só quem usa esse termo são os abnegados, só é o Guarani. Abnegado, vamos lá. Josafá, Edilson, Santos, Val sumiu, rapaz, Val volta por aí, Val ajuda. Val também, sempre. Deixa eu ver quem mais aqui, rapaz. André. Enfim, Doutor Imar, Zé Baixinho, tem muita gente boa. Junta todo mundo, tranquilo. Agora vai juntar todo mundo aqui em prol do Guarani na Taça Fares Lopes. A gente precisa. Que vai ser bom demais. Você sabe que é nessa hora agora, eu acho que foi só. Eu não sei se foi eu que sou mais doido ou foi Breno, foi mais doido do que eu, viu? Porque, rapaz, eu não sei não. Eu ainda vou chegar em casa agora e vou tomar um chazinho. Eita, chazinho tem a momila pra ver se... Ainda tô ainda meio assim. Mistura com adrenalina ainda lá. Porque não é fácil. A responsabilidade é muito grande. Mas é assim mesmo. Mas eu acredito que a coragem, eu acho que minha e de Breno foi muito grande. E graças a Deus o Celso teve também, acompanhou nós e vamos embora, seja lá o que Deus quiser. Tá certo. Zé Ivan aqui com a gente no replay. Olha, se você chegou e o programa estava rolando, tivemos Celso Pontes, presidente do Icasa na primeira parte, tivemos Erlânia Brito, jogadora juazeirense convocada para a Seleção Brasileira Master de Handball, e agora o Zé Ivan, aqui Teles, presidente do Guarani, também batendo papo. E Casa e Guarani estão confirmados na Taça Fares Lopes. Rayana, até a semana que vem, Rayana. Ou a qualquer momento nas redes sociais. Até porque você faz os vídeos, tá dando sucesso. Amanhã lá, tem mais uma... Encerra, né, a rodada da Série C, e aí a gente vem com um resumão. A Copiara, que tem uma boa parte dos times, de jogadores que estavam jogando a Série B, do Cearense no Guarani, né, tá ali brigando pelo topo da tabela, a gente já tá se afunilando aí pra reta final da Série C, e ali o Acopiara tá brigando ali pra se classificar para a próxima fase, para a semifinal. A gente tá acompanhando, né, o Domingos deu a dica aí dos jogadores para fazer a parceria. Eu acho que o Acopiara que fez a parceria com o Guarani, porque levou ali
mais de 70% do time para lá, além da comissão técnica também. É sempre um prazer a gente estar falando, e agora que a gente vai ter um calendário com times do Cariri, vai ficar melhor ainda para os programas de segunda-feira a gente repercutir o que está acontecendo no futebol do Cariri. Vai ser mesmo. E a Copa Cariri Sub-17, que deve começar também Começa no próximo sábado, fim de viu? semana. Sábado já está dando toque aqui. O Zé Ivan, a gente vai estar repercutindo E casa, também aqui pra galera. Crato e Casa Guarani e Cariri. Dois clássicos já aí. Começou bom danado. Galera, pessoal que está sempre acompanhando a gente, aproveita e curte, obrigado. se você não curtiu, compartilha, tá bom, com a galera. E, enfim, dá aquele like que é sempre importante. E aciona o sininho, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, segue no Instagram, no TikTok, Replay com Tony Souza, e acessa replay.tv.br. Quer fazer um programa gravado ao vivo? Quer aproveitar o estúdio aqui do Fubá? Fubá Estúdio, tá aí na tela, você pode aproveitar o Fubá Estúdio, ou então entra no Instagram, fala com Jimmy Macedo, J-I-M-M-Y, Macedo, tudo junto, você conversa com ele e vê como aproveitar de toda essa estrutura do Fubá, que a gente tá muito satisfeito aqui no Replay, tá bom? Pessoal da TV Ponta da Serra, também obrigado pela atenção e pela companhia toda semana com a gente. Uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade. A qualquer momento a gente volta nas nossas plataformas digitais. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Valeu!